Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19
997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Bravo Corretora, consórcios e seguros. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996 ou então através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Você quer sua marca em destaque para milhares de torcedores em Campinas? A Cremones Mídia Esportiva oferece a oportunidade perfeita. Coloque sua publicidade no placar eletrônico do Estádio da Ponte Preta e alcance uma audiência apaixonada pelo esporte. Não perca tempo. Promova sua empresa com a Cremones Mídia Esportiva hoje mesmo. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Gringo. Gol de placa, a rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você que curte a jornada esportiva da Grigo através do YouTube. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. É Campeonato Brasileiro da Série C. É o primeiro jogo da segunda fase. É o Derby Campineiro, derby de número 211. A emoção é que não vai faltar nessa partida. Você vai curtir as emoções, os detalhes, as informações com todo o timaço da Web Rádio Grigo. Aqui direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E hoje com muitos prêmios para você que fica ligadinho na sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É isso daí, jornada esportiva da Grigo, é Derby Campineiro, é Série C, é a segunda rodada começando, emoção não vai faltar para você, o Brinco de Ouro, uma tarde maravilhosa aqui na cidade de Campinas, o Brinco de Ouro recebendo um público, ainda digo que pequeno pelas proporções que a gente sabe, né, que todos os ingressos foram vendidos, foram aí adquiridos pelo torcedor que vai ficar na cabeceira norte, que é gratuita a entrada, né, que pôde pegar o seu ingresso e, por enquanto, faltando aí mais de 30 minutos, 34 minutinhos para o início da partida, com certeza o Brinco de Ouro vai ficar totalmente tomada pela torcida do Guarani, pois o jogo é torcida única. Vamos girando esse timaço da Web Rádio Grigo. Eu começo com ele que vai cobrir lá no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O time da casa, o time do Bugrão, eu tô falando dele. Carlos Zanqueta. Uma ótima tarde pra você, Alemão Zanqueta. É Derby Campineiro, é jogo valendo acesso pra Série B. Boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Estamos falando direto aqui do tapete verde. Daqui a pouquinho a bola rola para o Derby 211. O Guarani, que se classificou em sétimo lugar, vai pegar a Nega Véia Ponte Preta do time de Campinas. E você vai acompanhar toda a transmissão do jogo na voz marcante de Anderson Luiz Grigoleto. Até já! Grande Alemão Zanqueta. E ele tá lá também no gramado do Brinco de Ouro. Vai cobrir o time da Macaquinha Campineiro, o time da Ponte Preta. Eu tô falando dele. Celso Fittipaldi, o Purga. Ótima tarde, Celso Fittipaldi. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Derby Campineiro, é Guarani, Ponte Guarani, Celção. Muito boa tarde, amigo Anderson, amigos. A bola foi na mão do goleiro do Guarani. Bola parada, o goleiro do Guarani tá sentindo o pé, Anderson, dedo do pé esquerdo. Anderson, oi. Segura aí que eu vou colocar o meu agasalho, eu vou ficar um pouco sem retorno. Beleza, Alemão. Anderson, para aproveitar, eu acho que tá dando umas pipocadas no retorno. Agora não é a bateria, hein? Daqui a pouquinho a gente vai tentar dar essa consertada. Bom, voltou a transmissão, eu acho, hein? Normalizou, né, Ronaldo? Valeu, Ronaldo. Eu fiz um esqueminha aqui, acho que ficou legal a transmissão. Que legal que voltou. Por enquanto, 0-0. Gol da Ponte Preta, teve um gol já anulado, hein? O VAR entrou em ação. E o Guarani agora sai jogando lá no setor defensivo, a bola com o Rafael. Rafael faz o domínio, joga do ladinho com o capitão Alan Santos, vai trabalhando no setor defensivo, a equipe bugrina joga com o Emerson, chega a marcação do Bruno Lopes, ele joga na frente com o Mirandinha. Mirandinha faz o domínio, a marcação do Pacheco, Mirandinha tentou fazer o giro, a bola saiu, lateral para a equipe da Ponte Preta. Wagner Ferreira, 35 minutos e meio, 0-0 aqui no Brinco. Olha, tecnicamente o jogo é fraco, mas é movimentado, muita disputa, né? Muita briga pela posse da bola e pouca técnica. Agora, quem está se dando melhor nessa guerra é a Ponte. O time da Ponte está muito tranquilo. O Pacheco aqui não deixa o Mirandinha jogar, do outro lado lá o Arthur não deixa a Cauã jogar. O miolo de zaga da Ponte não permite que o Guarani jogue pelo meio.
que tá acontecendo agora, hein? O Lemon vai voltar ali, vai informar pra gente. Aconteceu alguma coisa. Os jogadores todos pararam, eles estão apontando ali. Tá descendo um monte de policial ali pra baixo, ó. Os repórteres todos olhando ali no fosso pra ver o que está acontecendo. O Lemon Zanqueta já vem com a informação. Tá chamando quem ali? Eles estão chamando quem ali? Não dá pra entender o que tá acontecendo. Os jogadores pararam o jogo, estão olhando ali no fosso. Tá indo pessoal do departamento médico do Guarani ali, parece, ver o que aconteceu. Deve ter sido algum torcedor que deve ter caído, hein? Jogo paralisado nesse momento. Os jogadores todos, os jogadores da Ponte Preta, né? Eles fizeram a sinalização pro árbitro, o árbitro paralisou. Os repórteres todos ali, o Lemon Zanqueta tá colocando a sua blusa. Eu tô vendo ali. Mas ele já foi ver ali, inclusive ele tava chamando a galera pra ver o que aconteceu. Daqui a pouco ele vem com a informação. Mas os repórteres estão lá. Consegue ver aí, ô Wagner? Não dá, né? É no fosso ali, algum problema ali, algum torcedor caiu, ou passou mal, alguma coisa assim. O Zanqueta já vem com a informação. Já vem com a informação. Tá aí. Agora lá, ó, lá, na fúria, o pau tá quebrando. Tá quebrando o pau ali na torcida do Guarani. A polícia descendo o cacete no torcedor da Fúria Independente. Deve ser torcedor do Guarani brigando com o torcedor do Guarani. Tá aí, ó. Não tem torcida adversária, eles brincam entre eles mesmo. O pau quebrando aí, Zanqueta, na Fúria. Pau quebrando na Fúria, Zanqueta, atrás de você. O pau quebrando na Fúria. Tá aí. Tá aí. O árbitro tá olhando tudo isso daí, olha lá. Agora o jogo parou, os jogadores da Ponte estão olhando. Zanqueta, o que tá acontecendo aí, Zanqueta? Pau quebrando na Fúria, pera aí. E aí, mas... Estamos acompanhando aqui. Você tá bem aí na frente agora, viu? Acompanhando aqui. Mas o que aconteceu ali no fosso, Zanqueta, que o jogo foi paralisado? O torcedor do Guarani caiu. Tá aí. E agora o Zanqueta tá pedindo calma lá. Tá pedindo calma. O jogo paralisado mais uma vez. O árbitro da partida apenas observando o Wagner Ferreira. Ele também observa a gravidade da situação, do momento, e realmente paralisou o jogo. Mas... assim que ele tiver um ok aí do policiamento, ele dá sequência ao jogo. E a polícia, vou falar pra você, hein? A polícia tá batendo sem dó. Para aí! Para com a briga aí! Rapaz do céu, é torcedor... Ô, Anderson, Oi. sei se seu amigo tá me ouvindo, Tô dá uma ouvindo. olhada no retorno aí. Tá, aqui tá tudo normal, Celso Fittipaldi, vamos ver. Tá normal, viu, Celso? Tá escutando aí, Celso? Agora o próprio torcedor do Guarani tá vaiando. O próprio torcedor do Guarani começa a vaiar a sua torcida organizada. Isso daí é prejudicial para a equipe do Guarani mesmo. O árbitro tá vendo tudo isso. O Guarani tem mais 2 jogos para serem realizados aqui no Brinco de Ouro nessa segunda fase. Ele pega o Náutico, ele pega o Brusque, não sei se essa é a ordem ou não, mas tem mais 2 jogos. De repente... Brusque primeiro. Então, Brusque primeiro. De repente... né, ele relata aí esse acontecimento da torcida organizada do Guarani. Mas não adianta a polícia empurrar o pessoal pra lá, não tem mais espaço. Então, mas aí que tá, né, Zanqueta? Aí, ó, esses valentões que ficam na linha de frente da torcida do Guarani, são eles os culpados. A polícia tá ali pra... lá. Agora eu tô vendo mulheres, crianças descendo ali, pedindo ajuda para os policiais. Uma cena lamentável no Brinco de Ouro. Isso porque, voltamos a frisar, torcida única, torcida única. Eu vou aproveitar para falar que a Rádio Gringo é a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Tá aí, ó, tá lá. Tá, continua os valentões. Os jogadores do Guarani vão pra lá pra pedir calma pra torcida. Tem que pedir calma, exatamente. Tem que pedir calma. Alemão Zanqueta. Vamos chegando aqui para acompanhar. O jogador tá. Manda aí. Chegando aqui, pera aí, vamos acompanhando. Cuidado aí, Zanqueta. Você tá na linha aí, né? Tô pertinho aqui. Cuidado aí. Tá ali, ó. Várias coisas foram arremessadas em cima da polícia. Agora, o que foi esse estouro? Foi fora? Foi dentro? Teve um estouro aqui agora. É lamentável. Lamentável. Eu vou mandar uma mensagem aqui, ó. A galera falou que normalizou. Ficou... Estão xingando a polícia militar, né, Wagner Ferreira? Só que aí que né? PM. Homenageando a PM. Exatamente. Eu acho que, diante da importância do derby, policiamento, pequeno número, hein?
Eu acho que deveria ter um policiamento mais... Já esse tipo de coisa que pudesse acontecer. Não, é torcida única. Então os caras brigam entre eles mesmo. Isso vem provar que torcida única não resolve. Tá aí. Tá aí o Luquinha falando, cuidado, papai. Tá falando o Luquinha aqui. O Nildo Marcos Grande Tico falando que hoje é 0-0. Tá aí, o Ronaldo tá falando que o áudio tá ok, mas o vídeo tá travando. Se o áudio tá saindo, menos mal, hein? Tá legal. Jogo paralisado, hein? Jogo paralisado já faz mais ou menos uns 5 minutinhos, né, Wagner Ferreira? Eu não vi a hora que paralisou o jogo. Jogadores da Ponte dentro aqui do gramado, jogadores do Guarani todos lá na frente da torcida Fúria Independente que fica onde as organizadas ficam, que é na arquibancada no gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro. O Arzu, nesse momento, tá entrando com o Dalberson para, lógico, não deixar o Dalberson esfriar, né? Wagner Ferreira, polícia ou não, torcida ou não, são cenas lamentáveis que não precisa acontecer num jogo de futebol, correto, Wagner? Qual é a motivação da briga, né? Tá certo que torcida é torcida, torcendo pro mesmo time. Será que é o problema da famosa corneta? Isso não dá pra entender, né? Acontece muito, né? Divergência de opiniões entre os próprios torcedores. Então não tá brigando com o rival, tá brigando entre eles mesmos. Tudo começou... Aí vem o policiamento, que também não fala, por favor, já vem descendo no cacete, exatamente. Aí provoca a revolta e ninguém segura. Aliás, não sei se é o caso, não tenho, né? Aqui, como você disse, nós não sabemos o que é que motivou essa confusão entre policial e torcedor do Guarani, a torcida, principalmente a torcida Fúria Independente, que é onde o bicho pegou ali. Mas sabemos... Criança chorando, pai com a criança chorando, e o guarda dando tiro de borracha. É isso que eu tô dizendo. A Polícia Militar de Campinas, ela já demonstrou... Anderson, se estiver me ouvindo aí, eu preciso de retorno, hein? Não tem como, né? Tá tudo certinho aqui. Não tem o que fazer, né? Foi. Pedir ajuda pro Giba no intervalo. Tem que pedir pro Giba mesmo. Bom, lamentável. Vou continuar aqui. A Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Todo o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925, na Princesa do Oeste 1165. Tá aí, o Márcio Adriano Grande, Marcinho, tá aqui conosco também. Roberto César Santos tá falando ali que briga na torcida do Guarani. Vai começar o jogo, vai reiniciar o jogo, né? Tá ali o Marcelo Lima Henrique, tá conversando com o Elvis. Vai iniciar a partida. Leandro Lago. Jogo feio por parte da torcida do Guarani, da arbitragem, tá falando que vai ser 1-0 pra Macaquinha. O tio, a Fúria tá brava, tá dizendo. O Luquinha. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, bateu e... Alegria, alegria, galera do Gol! Minutos do primeiro tempo. Toró, camisa número 17. Abre o placar para Ponte Preta aqui no Brinco de Ouro. Quando eram jogados 44 minutos desse primeiro tempo. Toró, o cruzamento veio da direita, ele deu um toquinho, a bola passou, não teve chances pro Daverson, que foi buscar ela no fundo do gol. 1 para Ponte Preta, Toró, 0 para a equipe do Guarani.
Torcedor pontepretano, pode vibrar, pode pular, pode gritar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor pontepretano. Toró, 1 para Ponte Preta, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi não nos escuta lá embaixo, 1-0 para Macaca. Estava escrito que a Ponte realmente tinha que marcar o seu gol, né? Um invalidado, mas no segundo valeu, não há o que reclamar. Eu já dizia que a Ponte estava mais perto de fazer o gol do que o Guarani. E essa parada foi prejudicial ao time do Guarani, que a Ponte estava muito bem no jogo. Pelo que nós vimos, né? Um gol anulado e um gol que valeu, então a Ponte merece essa vantagem no derby, não há o que discutir. E vem descendo a equipe da Ponte Preta de novo, Luiz Felipe, toca a bola com o Gé, lá do lado canhoto, chega a marcação do Kelvin em cima dele, o Gé joga mais atrás com o Toró, subiu o impedimento de ataque, Lemão Zanqueta, 8 minutos de acréscimo, é isso? Eu tô ficando sem retorno também, 8 minutos de acréscimo, minha bateria está indo pro Cachumba. Para não falar pro saco. Daqui a pouco vocês sobem então no intervalo, por gentileza, aqui pra gente fazer essa troca aí das baterias. Vamos até 53 minutos. Wagner Ferreira, 1-0 pra Macaca então. Placar justo, diga-se de passagem, hein? Pode o torcedor do Guarani não gostar, mas o time não tá apresentando nada. E a Ponte sim, nem parece que tá com o salário atrasado. Então a Ponte merece essa vantagem de 1-0. E lá obedecendo a equipe do Guarani, chega, Léo Oliveira já levantou o instrumento. Impedimento do ataque bugrino, Lemão Zanqueta. Subiu a bandeira, Cicinho com o Bruno Santos, fez uma triangulação, mas a bola sobrou no braço do goleiro. Ele marcou impedimento sem pressa nenhuma, o goleiro da Ponte. Agora é aquele negócio, o Wagner Ferreira, tá aí, ó. Aí a torcida do Guarani fez aquele furdunço, o jogo parou, tá aí, tanto que 8 minutos de acréscimo agora, né? E o que aconteceu? O jogo parou. Temos 2 policiais feridos também. A hora que voltou o jogo, a Ponte Preta no primeiro ataque foi lá e fez o gol. Quer dizer, essa parada, devido à confusão de uma torcida organizada do Guarani, fez mal para a equipe dentro do gramado que tomou o gol. Não há a menor dúvida disso, que os jogadores da Ponte ficaram aqui assistindo apenas as cenas lamentáveis. E os torcedores do Guarani não foram lá para tentar apaziguar, pedir calma e tal. Detalhe. O torcedor do Guarani que caiu no fosso está sendo transferido para o Marigatti inconsciente. Tomara que... Mas isso foi... devido à briga. Não, deu uma briga na Guerreiros, ele tentou passar de um lado para o outro, empurraram ele no fosso, ele caiu de cara no chão. Nossa. Esse é o futebol, por isso que aí, ó, tá vendo? Bom, vamos lá, vamos seguir com o jogo. Bola com o Isaac. Isaac joga aqui no lado canhoto do setor defensivo com o capitão Alan Santos, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, vem descendo a equipe do Guarani, tá no prejuízo a equipe do Guarani. Ei, Alan Santos. Tocou a bola pro Emerson, mas a bola foi lá com o Lemão Zanqueta, né, Lemão? Positivo. Eu não sei se eu posso pegar, se eu vou ser expulso, mas vou lá pegar a bola. Não, melhor não, Lemão. Fica quietinho aí. Isso, Fiquei aqui. Deixa o Gandula, tá? Tá aí. Grande Marcinho, grande Leandro Lago tá aqui conosco também. A Yasmin Marinelli, boa tarde, acho que é 0-0 hoje. Ih, a Yasmin já errou o palpite, hein? Rosimar Toledo, grande, parabéns, está dizendo para a equipe da Rádio Gringo, grande Rosimar lá da bateria Campineira também, a galera em massa hoje participando aqui conosco, hein? E lá vem descendo a equipe, legal demais, é a equipe da Ponte Preta, a bola tocada, olha o Bruno Lopes, chega um recuo esquisito demais do Alan Santos, tiro da Alberson, a bola sobra com o Gé, leva na linha de fundo, lado direito, faz o cruzamento, não, ele bateu direto, bateu para fora. Tiro de meta para Macaca, Alemão. Sem perigo nenhum, já não era a melhor jogada, deveria ter cruzado a bola na área. A bola saiu entre o gol do isso Anderson. Aí, Anderson. Bateu forte na bola o Gé, a bola subiu, foi para a linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Tá escutando, Celção? Não, o Celção foi no cacuete do rádio agora. No escuro. Tá aí. E a equipe do Guarani tenta sair jogando. Tá 1-0 para a Ponte. Nós vamos até 53. Já chegamos a 50 minutos desse primeiro tempo. A equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo com o Kelvin. Joga lá na direita para o Rafael. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Vem descendo o Guarani. Tá no preju a equipe bugrina. Vem descendo. Ele toca do lado da bola com o Isaac. Isaac faz o domínio. Chega na marcação. Luiz Felipe em cima dele. Tentou fazer o toque na frente do Toró. Leva melhor. Já toca com o Elvis. Faz o lançamento na frente pro Gé. Sai, Dalberson. Saiu da área, tocou com o pé canhoto, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte lá pelo setor canhoto. Celso Fittipaldi. Ele tentou a jogada, não conseguiu
goleiro do Guarani saiu para o último líbero, como o último jogador líbero, jogou para a lateral, a Ponte já bateu. Já bateu, vem descendo a equipe da Ponte Preta. Tira, Rafael, mais uma vez. É mais um lateral para Macaquinha. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Futebol é arte. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Lateral pro Guarani, o Cicinho já bateu. Chega na bola o Isaac, chega na marcação. O Elvis em cima dele, leva melhor o Luiz Felipe. Já recupera a bola, Ponte Preta toca com o Toró. Aqui com o Léo Oliveira. O Elvis tentou fazer o toque. Que jogada do Elvis, mas já recuperou a posse de bola o Guarani. Vem descendo com o Bruno Santos. Ele vira aqui pro lado canhoto. Muito forte pro Mirandinha. Abre os braços, não consegue chegar na bola. É lateral para a equipe da Ponte Preta. Zanqueta. Se equivocou no passe o Bruno Santos, jogou para o Mirandinha, a bola quicou no gramado, ganhou força e velocidade e saiu sem chances para o Guarani pegar a bola. Estamos chegando a 52 minutinhos desse primeiro tempo, vai começar a última volta do ponteirinho nesse primeiro tempo. A equipe da Ponte Preta tenta sair jogando, chega o Kelvin, toca a bola com o Isaac, devolve a bola com o Diego Torres, ele toca do ladinho com o Cauã, tá passando o Cicinho, já recebeu o Cicinho, não. Caiu sozinho o Cicinho. Sentiu o Cicinho. Sentiu, então por isso que ele caiu. Se sentiu, é muscular, não vai dar mais pro Cicinho pelo jeito, Lemão. Positivo, já tá aquecendo, acho que o Justen, deve colocar Justen no lugar do Cicinho. Eu vou falar pra você, Wagner Ferreira. O Cicinho é um jogador experiente, né? Que, aliás, com o Lucas Justen entrou muito bem na partida passada do Guarani, mas a experiência do Cicinho faz ou não diferença? Olha, no jogo de hoje nem tanto, porque ele não está conseguindo jogar. Não por culpa dele, não pela marcação da Ponte. Como não joga o Mirandinha também. Então, o Arthur não desce para o campo de ataque, fica na marcação e realmente os laterais do Guarani não conseguem descer. Então a Ponte marca firme, eu já dizia isso, marcação cerrada da Ponte, não permite nada ao ataque do Guarani. Qual é a defesa que o goleiro da Ponte fez? Nenhuma defesa. Alguma tentativa de ataque, chute para gol do Mirandinha, não foi um chute, foi um cruzamento para a lateral do outro lado lá, então não incomodou, o Guarani não incomodou a Ponte, pelo contrário. Acabou o jogo. A Ponte com posse de bola, merece o placar parcial de 1-0 e acabou o jogo, Alemão. Positivo. Tá aí. Apita o árbitro! Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. A Maca entrou ali para fazer o atendimento, né, junto com o departamento médico do Guarani, para atender o Cicinho, que está caído ainda no gramado. O árbitro esgotou o tempo, ele apontou o centro do gramado, põe final de jogo. Lemão, Zanqueta, por gentileza, detalhe aí nesse intervalo de jogo, Lemão. O time do Guarani está saindo em campo agora, a torcida tentando apoiar, mas muito cabisbaixos. O Guarani que não chutou nenhuma bola no gol no primeiro tempo. Deu só Ponte Preta, é merecedor do resultado. O Guarani escapou de estar perdendo por 1 ou mais gols, como está agora de 1-0. Legal demais. Tá aqui, ó. Ana Enara Lago tá dizendo que o jogo vai ser 2-0 para Ponte. Grande Ana Enara. Olha o Luiz Antônio Cremones, ótima transmissão. Luiz Sandra Cremones, legal demais a Cremones. Aliás, a Cremones, nós vamos sortear. Tem um drone voando aqui agora, né, no Brinco de Ouro. Vamos sortear aí, no final da partida, um par de ingressos de camarote, hein? É no camarote lá no Rodeio de Itu, pro próximo sábado, dia 12. Bruno Marrone e Tiaguinho. Então a Cremones, mídias digitais, ofertou para nós aqui da Rádio Grigo, sortear para você, amigo da Grigo. E você tá participando, tá concorrendo a 2 bonés da Grigo, a um boné do Clube Concórdia, a um óculos da Óticas Ferrari, um óculos de sol lindíssimo da Óticas Ferrari. Um barril de 5 litros, barril de chopes, né? O oferecimento aí da Ajuda Síndico. Tem também, Wagner Ferreira, ajuda R$100 para quem aceitar o placar do jogo. R$100 no Pix hoje mesmo, cai na sua conta. Um oferecimento da Prado, corretora consórcios e seguros. E além desse par de ingressos no camarote para você curtir aí Bruno Marrone e Tiaguinho lá no Rodeio de Itu no próximo sábado. Jadir Padovan tá dizendo que tá tudo normal em Campinas, o Ponte Pretano, né? Jadir tá contente. A Fabiana tá dizendo 2-0 para Macaquinha.
o Giovanni, eu quero esses prêmios. Estão concorrendo, estão participando, estão concorrendo. Wagner Ferreira, intervalo de jogo 1-0 para Macaquinha. Macaquinha que colocou 2 bolas para dentro do gol. O VAR chamou na primeira vez, anulou. Teve um forfé, né? Como diria meu pai antigamente, o forfé, uma confusão. Torcedor, polícia militar, o jogo ficou parado. A hora que voltou a Ponte no contra-ataque, deu uma estocada, lançamento da direita. O Toró deu um totozinho na bola, 1-0. Esse foi o primeiro tempo. Aquela pincelada pra gente entrar no intervalo e aí sim você dá todo o resumo desse primeiro tempo no Derby 211, Wagner. Nem parece que a Ponte é o visitante. Me parece que a Ponte é o mandante do jogo. Joga tranquilo, sem se preocupar com os cerca aí de 18 mil torcedores, por aí, daí para mais. Presentes no Brinco de Ouro, a torcida do Guarani. Não se preocupou com o time do Guarani, tratou de marcar e de jogar bola. Quando o Guarani tentou alguma jogada chegando mais violento, assim, chegando mais junto, a Ponte também respondeu da mesma forma. E o árbitro demorou para começar a aplicar cartões amarelos. Aliás, não aplicou nenhum. O único que ele aplicou foi pro Gé, mas talvez pela comemoração do gol, na hora do primeiro gol. Então, não aplicou nenhum cartão, deixou o barco correr, poderia até ter aplicado cartões, mas preferiu deixar a bola rolar, apenas chamou a atenção de um ou outro jogador e levou a bom primeiro tempo. Vitória justa da Ponte, não há o que reclamar, agora ali não jogou. Como o Lemão disse, né, nenhum chute a gol. Tentativa sim, né? Mirandinha pegou uma bola aqui, foi finalizar pro gol, mandou na lateral, do outro lado lá. Então o goleiro não fez nenhuma defesa, pelo contrário, quem teve que trabalhar foi o goleiro do Guarani. Enfim, daqui a pouco a gente retorna então para uma análise mais profunda de um primeiro tempo em que a Ponte mereceu sair vencedora do derby por 1-0. E você que tá curtindo... Cadê o Celso Fittipaldi, hein? Cadê o Celso Fittipaldi, hein? Eu vou subir sozinho então aí para trocar a bateria. Tá certo. Ó, é só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Pode vir, você pega a bateria, o Lemão. Celso tá lá do outro lado, passando lá ali próximo da... O Luizão vai levar pra vocês, viu? O Luizão tá aqui, vai levar pra vocês as baterias. Também vou subir. E você que tá curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo, faz assim, ó. Nós vamos fazer o intervalinho. Se você tá curtindo através do celular, se colocou a nossa transmissão na tela da TV, se você tá curtindo através da Alexa, Radiosnet. Oi, Celso. Ô, Anderson, eu não sei o que tá acontecendo, viu? Eu dou uma desligada no aparelho aqui, ele retoma a energia. E a bateria é nova, meu amigo. Não sei o que tá acontecendo aí. Pede pro Wagner dar uma olhada aí, senão se tem alguma coisa no retorno aí. Não, aqui tá tudo ok, viu, Celso? Aqui tá tudo ok. Ouviu, Anderson? Eu ouvi. Pelo jeito, o seu retorno já era de novo, Celso. Mas valeu. Vamos lá. Você que tá curtindo, então vai lá, pega a sua aguinha, abre aquela cerveja geladinha, aquele vinho, aquele refrigerante, estoura a pipoca que dá tempo. Mas não sai daqui não, hein? É Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. É intervalo da Grigo, é rapidinho, voltamos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Prado Corretora, consórcios e seguros.
Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Você quer sua marca em destaque para milhares de torcedores em Campinas? A Cremones Mídia Esportiva oferece a oportunidade perfeita. Coloque sua publicidade no placar eletrônico do Estádio da Ponte Preta e alcance uma audiência apaixonada pelo esporte. Não perca tempo. Promova sua empresa com a Cremones Mídia Esportiva hoje mesmo. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica com a Eletrolar. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento. Trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br.
O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie. Ponte sem mudança. A ponte sem mudança. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Bom, se o Zanqueta tiver condições de informar alterações... Eu tô colocando a pilha ainda, Wagner. Eu perdi tudo aqui. Muito bem. Então o Guarani vai mexer 2 vezes. Se o Anderson conseguiu localizar ali pela papeleta, muito bem, pode informar a gente. Mais um primeiro tempo em que a Ponte mereceu a vantagem de 1-0. Marcou 2 gols para valer 1. Não tá certo o impedimento, o VAR chamou o árbitro e teve que anular o gol. Mas o segundo não teve conversa. Depois da confusão lá na arquibancada, os jogadores do Guarani todos se desgastando para pedir calma para a torcida. A Ponte tinha posse de bola, foi pro ataque e fez o gol. E teve posse de bola, sua defesa muito bem postada, não permitiu nada ao ataque do Guarani, portanto nada a reclamar. Ponte mereceu amplamente essa vantagem no primeiro tempo por 1-0. Anderson. Wagner, eu vi a entrada do Dentinho e do Lucas Justen. Pita o árbitro! Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. É isso daí, bola rolando, entrou o Lucas Justen no lugar do Cicinho, né? Vamos lá, vamos conferir agora. Deve ter saído o Cauã Jesus. Cauã Jesus, né? Vamos lá, exatamente, saiu. Cauã Jesus. Cauã Jesus, entrou o Dentinho. Tá aí as 2 alterações do técnico Matheus Costa, lateral pro Guarani, lá pelo lado canhoto. Vai fazer a cobrança, Emerson tá encostando o Diego Torres para receber também. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira analisa essas alterações. O Bruno Santos tira, chega. O Wanderson dá um chutão, a bola saiu. Lucas Justen no lugar do Cicinho contundido e o Dentinho no lugar do Cauã Jesus, Wagner Ferreira. O técnico Matheus Costa tinha que fazer alguma coisa. Ele naturalmente teve que sacrificar o Cicinho machucado para a entrada do Justen. Acho que o Guarani não perde nada, até ganha pela mais jovialidade do Justen. E no ataque o Cauã sumido, né? Foi engolido ali pela marcação da Ponte. Entrou o Dentinho. Quem sabe o Guarani ganha maior movimentação, pelo menos para tentar alguma coisa, porque não conseguiu nada no primeiro tempo. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo, é comecinho do segundo tempo, é derby Campineira, a Macaca tá na frente, 1-0 e o Guarani tenta descer pro campo de ataque, sobe Wanderson de cabeça, coloca a bola em lateral para a equipe do Guarani lá pelo centro canhoto, já bateu o Emerson, toca do ladinho com o Kevin joga ali com o Rafael, péssimo círculo central, chega o Toró, escorrega, o Kevin toca a bola com o Isaac já joga na direita com o Lucas Justen em primeira participação do 22 do Guarani, devolve a bola com o Isaac, vem descendo a equipe do Guarani, tem liberdade, ele toca com o Bruno Santos de calcanhar, escorregou, o Arthur sobra com o Lucas Justen, fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo, sobra com o Emerson, bateu! Explodiu no Mirandinha, Zanqueta! Bem na minha frente, estava chegando aqui, a bola tinha o endereço certo do gol. A bola estourou na barriga do Mirandinha que está caído. Olha o Guarani tentando um gol de empate. Uma
bordoada do Emerson e a bola tinha direção do gol mesmo. Se entrar, não sei, mas quase que nocauteia o Mirandinha, Wagner. É uma bola que foi, sobrou pro Emerson ali na entrada da área, ele fuzilou realmente, e a bola tinha direção do gol. Mas no meio do caminho não encontrou um adversário, encontrou um companheiro. No caso, o Mirandinha, e acabou indo quase que a nocaute. Detalhes, Zanqueta. Buscando as informações do rapaz que se machucou, ele saiu inconsciente para o Hospital Marugatti, fratura de punho também. E há quem estava falando ali nas entrelinhas que era um torcedor da Ponte Preta infiltrado na torcida do Guarani. Eita, e lá vem nesse da equipe da Ponte Preta, bola com o Toró, Kevin. Já recupera a posse de bola, é Kelvin, viu, narrador? Não é Kelvin. Sai jogando com o Bruno Santos, chega na marcação, Simon, mas foi com o braço. Com o braço, e o Luiz Felipe tá achando ruim com o Toró ali agora, e deu uma bronca. Celso Fittipaldi, você nos ouve, Celso? Deixa eu ver se o Celso nos ouve. Acho que não nos ouve, né? Celso! Não nos ouve, Celso Fittipaldi. Tá aí, Guarani sai jogando aqui pelo setor direito com o Rafael. Ultrapassa ele aqui de vídeo gramado, joga mais à frente. O Lucas Justo faz o domínio, tenta fazer o giro. Chega no Dentinho, chega na marcação Luiz Felipe, leva melhor a equipe da Ponte Preta. Ele joga na frente, tenta sair jogando, chega o Dentinho. Recua a bola lá com o goleirão Dalberson. Dalberson faz o domínio, já joga do ladinho com o capitão Alan Santos. É comecinho de segundo tempo, estamos chegando a 4 minutinhos. É o derby, a primeira partida da segunda fase, Wagner Ferreira. O Guarani voltou melhor ou não nesse comecinho? Bem, tá tentando equilibrar as coisas para buscar primeiro um gol de empate para depois tentar a virada. Mas a Ponte está muito bem postada, tanto é que o técnico não mexeu no time, gostou da equipe da Ponte no primeiro tempo, não poderia ser diferente, não fez nenhuma alteração no que está correto. O Guarani sim teve que se mexer para tentar alterar o panorama totalmente favorável à Ponte no derby. Jadir Padovan tá falando que vai ser 2-1 para Macaquinha. A Maria Elisa, vamos lá, Bugre, vamos o Iraquel. O prêmio também é Maria Elisa. Legal demais. Ô, galera que tá curtindo o YouTube, fala se o som tá saindo pelo menos. A imagem deve estar travando, mas o som tá saindo. Dá esse alô pra gente aqui. Agora, o Gé sofre uma falta do Rafael. Fez a falta no Gé pelo lado canhoto, setor defensivo, falta para a equipe da Ponte Preta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. Agora tentou sair jogando a Ponte Preta, chega o Guarani, a bola já saiu, é lateral para o Guarani, Lucas Justen olha para frente, olha para o lado, ele joga lá atrás. O Isaac pedia, mas ele preferiu o Kelvin. Kelvin já vai vindo lá para a canhota com o Alan Santos. Alan Santos faz o domínio e já joga com o Emerson, chega a marcação do Bruno Lopes em cima dele. O Emerson puxa para o meio, ultrapassa a linha aqui, vídeo gramado, vem descendo o Guarani, o Bruno Lopes faz a falta em cima do Emerson, vai amarelar para ele. Amarelou, né, ô Zanqueta? Positivo. Bruno Lopes, não, Bruno, é ele mesmo, Bruno Lopes, né? Número 77. Isso. Bruno Lopes amarelado aos 5 minutinhos desse segundo tempo. Segundo amarelo da equipe da Macaca, né, Wagner? Tá caído o Emerson. É uma falta por trás, né? Impedindo uma jogada de ação do gol. Que não valeu. Exatamente, Anderson. Do gol que não Bruno valeu. Lopes, 77 amarelado. Aí, tá nos ouvindo, Celso? Não ouve não. Falta pro Guarani, na meia esquerda, vai todo mundo pra dentro da grande área do goleirão Diogo Silva, tá preparando com carinho ali o Diego Torres, o Emerson sai mancando, tá de pé, tá tudo legal com o jogador da equipe do Guarani, autoriza Marcelo de Lima Henrique, a falta vai o Diego Torres de pé na canhota, faz o cruzamento pra dentro da grande área, sobe de cabeça o Gé, a bola vai saindo, o Diego Torres esperou a bola sair, lateral para o Guarani lá do lado canhoto. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, é o derby 211, o campeonato brasileiro da Série C da segunda fase, é a primeira partida e já começa com o derby, hein? E a equipe do Guarani tenta sair jogando bola com o Lucas Justo e toca na frente com o Dentinho, passou pelo Arthur, a bola saiu, lateral para Ponte. A torcida fica na bronca, Zanqueta. Lateral para Ponte, reclamou, mas sem razão.
Grande Gilberto Jeremias, boa noite, amigos da Grigo, chegando agora, mas estamos junto. O som tá saindo aí, Gilberto, tá legal, a imagem deve estar travada, mas o som tá saindo. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola tocada do Elvis pro Gé, vai invadir a grande área, a equipe da Ponte Preta. Ele faz o break, a marcação em cima dele é do Alan Santos, ele toca com o Bruno Lopes, toca muito forte pro Bruno Lopes. Ele evita a saída lá do lado direito, ataque Ponte Pretano, tocou nos pés do Emerson. O Emerson faz a ligação pro Bruno Santos, sobe de cabeça o Wanderson, coloca pra fora. Lateral para a equipe do Guarani, lá no setor canhoto, campo defensivo, Zaqueta. Guarani tentando de qualquer forma sair do campo defensivo para buscar o gol de empate, mas está bem fechada a nega véia. Sofrendo muito o Guarani nesse começo do segundo tempo. Lembrando, galera, que o placar agora não adianta mais palpitar, né? O Pix, pra quem arriscou e aceitar, tá garantido. Tá? Ah, já era, Diógenes. Pessoal, eu tô aqui com o Mundinho. O Mundinho vai não nele. Mas agora não adianta mais. Quanto foi? Ai, essa trupe do Zanqueta e a equipe do Guarani vai trabalhando ali no círculo central com o capitão Alan Santos. Ele olha lá pro lado canhoto, joga com o Kelvin. Kelvin faz o domínio, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, vem a marcação do Elvis em cima dele. Ele tentou fazer o toque pro Mirandinha, escapou. A bola sobra com o Léo Oliveira, recupera o Kelvin. Kelvin faz o giro, toca do ladinho com o Dentinho. Chega a marcação em cima dele do jogador Ponte Pretano, que era o Toró. A bola sobra com o Isaac. O Isaac vai trabalhando, faz o break, faz a finta em cima do Léo Oliveira, toca com o Bruno Santos, devolve a bola com o Dentinho. Ele vai fazendo a finta, vai levando da direita para canhota, joga a bola lá com o Emerson do lado canhoto, a marcação em cima dele é do Bruno Lopes, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu o Wanderson, mas a bola sobra com o Kelvin, joga do lado com o Diego Torres, toca do lado mais ainda com o Rafael no círculo central, devolve a bola com o Diego Torres. A torcida do Guarani pede para que a equipe avance, mas está no prejuízo a equipe bugrina. Bola com o Dentinho, joga mais atrás com o Alan Santos, o capitão devolve a bola com o Dentinho, que está lá do lado canhoto, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, bate no Léo Oliveira, sobe o Léo Oliveira, sobe ali o Bruno Lopes, dá um chutão na bola com o Gé. O Gé tenta fazer o domínio, chegou, o Lucas Justo de calcanhar, toca com o Isaac tentou fazer o toque ali pro Bruno Santos, estava o Wanderson. Tira a zaga da Ponte Preta, vai sobrando aqui no setor defensivo, a bola com o capitão da equipe bugrina, o Alan Santos. Já estamos chegando a quase 10 minutinhos, continua 1-0 para Ponte Preta, gol anotado no primeiro tempo, no finalzinho pelo Toró. Vai trabalhando o Guarani, bola com o Kelvin, pede pra galera se adiantar lá na frente, ele olha pra cá, olha pra lá, prefere jogar na direita com o Rafael, faz o domínio de pé na direita, vem descendo a equipe do Guarani já no campo de ataque, joga do lado com o Isaac, mais à frente, a bola com o Dentinho. A torcida não gostou do toque do Dentinho pro Rafael não, vai jogando com o Kelvin, Kelvin vai virando do círculo central lá pra canhota com o Diego Torres. Diego Torres faz a finta em cima do Elvis, joga na frente, a bola era pro jogador bugrino, mas a zaga da Ponte Preta chega, toca com o Luiz Felipe, faz o lançamento pro Gé, muito forte. Wagner Ferreira, 10 minutinhos, 1-0 para Ponte, continua, Deb. O Guarani tenta equilibrar as coisas, tem mais a posse de bola, melhorou com a entrada do Dentinho, com o Justen nem tanto, mas melhorou realmente o Guarani de segundo tempo, empurra a Ponte Preta para trás. Agora a Ponte está muito consciente no que está fazendo. Uma malha de marcação, não sobra espaço para o Guarani jogar, mas o Guarani melhora no segundo tempo. E lá vem descendo o Guarani, lançamento pro Bruno Santos dentro da grande área, a bola saiu. É tiro de meta para Macaca, alemão. Sem perigo algum, o goleiro da Ponte só acompanhou a jogada, fez o porta-luz, a bola saiu para a linha de fundo, sem pressa nenhuma, Ponte 1, Guarani 0. Grande Leandro Toledo, tá aqui também curtindo a nossa transmissão, valeu demais, viu, alemão? O Luquinha tá perguntando, tio, tá gago? Seria gago ou rouco? Não, sou eu, que ele perguntou se o Diógenes. Ah, o Diógenes seria o fanho. E lá vem essa equipe da Ponte Preta, sai, Dalberson! Sai da grande área, dá um chutão, saiu, é lateral para a equipe da Ponte pelo setor canhoto, sem pressa nenhuma. Celso nos ouve, Celso? É, bola muito forte pro Toró. O goleiro do Guarani saiu, jogou a bola para lateral Ponte. Lateral, vai bater o Arthur. Ele bate com o Toró, chega a marcação do Justo em cima dele. O Toró tenta fazer o domínio, tenta fazer a cobertura, perdeu. Perde a bola pro Dentinho. Dentinho já joga com o Diego Torres lá pelo lado canhoto. Vem descendo a equipe do Guarani.
Uma velocidade, voltou o Bruno Lopes, hein? Ele voltou para fazer a marcação, o Diego Torres joga atrás com o Alan Santos. Alan Santos do ladinho com o Kelvin vai virando para a direita com o Rafael, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, tá no prejuízo o Guarani, tenta descer para o campo ofensivo, bola com o Lucas Justen, abriu para receber, ele tocou esquisito pro Dentinho, perdeu a bola, o Arthur toca com o Gé, já joga no círculo central, a bola com o Elvis do ladinho, com o Bruno Lopes, vai passando o Pacheco lá do lado direito, já recebeu o Pacheco, a marcação agora do Mirandinha em cima dele, o Pacheco pisa na bola, joga mais atrás, bola com o Léo Oliveira, joga com o Simon, ali no campo intermediário defensivo, vai virando para canhota com o Arthur, já recebeu o Arthur, devolve a bola com o Simon, e agora vai o Bruno Santos fazer a pressão, ele toca com o Léo Oliveira, a torcida do Guarani pede pro time avançar, pede pro time pressionar, a bola com o Arthur, faz o lançamento na frente, tá buscando o Gé empurrou o Rafael, na nossa frente aqui, né, Wagner Ferreira? Essa foi assintosa, né? Não deu pra disfarçar, não. O Gé foi pra falta, cometeu, o árbitro parou o jogo e marcou. Lá vem o Guarani. E lá vem o Guarani. Bola com o Emerson, recua com o capitão Alan Santos. Sai jogando do ladinho com o Kelvin, tá pedindo a bola aqui do lado direito. O Rafael já recebeu, ultrapassa aqui de vídeo gramado. O Guarani tenta sair jogando pelo setor direito. Bola com o Dentinho, com o Rafael. O Rafael olhou pro Dentinho agora e falou: você tá querendo me complicar? Um passe esquisito, mas o Guarani tá com a posse de bola. Bola com o Alan Santos. No círculo central, joga com o Kelvin, a torcida do Guarani. Vai gritando o Bugrão EO, vai incentivando a equipe que precisa chegar ao gol de empate, tá no prejuízo a equipe bugrina. Bola com o Isaac, joga na direita com o Lucas Justen, mais atrás com o Rafael. Rafael joga próximo ao círculo central com o Kelvin, faz o domínio, vai virando pra canhota com o Alan Santos. Todo no campo de ataque a equipe do Guarani. A marcação do Elvis em cima do Alan Santos, ele faz a finta, vai levando, toca com o Emerson. Emerson faz o domínio, a marcação do Bruno Lopes em cima dele, mais atrás joga com o Kelvin. Kelvin olhou, ameaçou fazer o lançamento pra dentro da grande área, faz a enfiada de bola com o Mirandinha, ele puxa pro meio, faz o cruzamento lá pra dentro da grande área, passa pelo Lucas Justen e vai pra fora. Com perigo, sim, o Lucas Justen chega nessa bola aí, até perigo o Diogo Silva, alemão. E agora o alemão ficou sem som também lá, o Vagnão. Vamos nessa, vamos. Vamos lá. Vamos, velho. É, tiro de meta pra Macaquinha fazer a cobrança. Eu vou falando pra você que a Rádio Gringo é a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo? Tem prêmios pra você no final da partida, hein? Tá 1-0 pra Macaquinha. A equipe do Guarani tenta sair jogando a ponte, já recupera a posse de bola, joga com o Pacheco, joga mais à frente, tem a marcação em cima dele do Emerson, vai sobrando com o Gé, caiu, pediu falta, sai jogando o Guarani. Na tranquilidade com o Diego Torres, joga com o Kelvin, Kelvin já achou o Dentinho, vem a marcação, ele já dá um tapa aqui na direita com o Lucas Justen. Lucas Justen evita a saída, escorregou, segue o jogo. Ah, torcida aplaudiu o Lucas Justen. Vem descendo o Guarani, faz o lançamento meio esquisito, virou da direita pra canhota pra ninguém, né, Lucas Justen? Aí você complica, o torcedor do Guarani não gostou nada desse lançamento, Lemão. Não era a melhor jogada, tinha aqui o Bruno Santos ou o Isaac na lateral direita aqui, foi inverter a bola, tem o fator vento também que tá levando a bola pra longe. Demais ter você conosco. A Cláudia Luca tá falando aqui, placar magro, tá falando a Cláudia Luca, tá 1-0. Cláudia Luca, dá mais um golzinho aí, tá falando pra Nega Véia chegar, marcar mais um golzinho. A Ponte Preta, a Cláudia Luca que levou o Piques no derby passado, hein? E agora a Ponte Preta tem uma falta lá no setor direito, campo de ataque, o Elvis vai encostando pra fazer a cobrança, né, Celso? Falta na lateral esquerda, na lateral direita, Elvis na bola, vem Chuveirinho na área do Guarani. Vem Chuveirinho, vem bola na área do Guarani, o Elvis tá ali do lado, tem o Léo Oliveira, o único jogador, Léo Oliveira não, é o Pacheco, o único jogador pontepretano na sobra, próximo ao círculo central. Todo no campo de ataque a equipe pontepretana. Jogados 16 minutos, autorizado, o Elvis faz o lançamento para dentro da grande área de perna direita, subiu o Léo Oliveira, toca de cabeça, a bola vai saindo em lateral para o Guarani. Vem correndo o Lucas Justen, tem pressa, já toca com o Dentinho, mata no peito, põe no chão, a equipe do Guarani tenta sair jogando, é o Isaac. Isaac toca do ladinho com o Lucas Justen, devolve a bola pro Isaac. Isaac vai jogando mais atrás com o Kelvin. O Guarani toca, mas toca aqui no setor defensivo, né, o Wagner? Não é produtivo o time do Guarani, né? Mas agora tá tentando. E lá Venecendo faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, da canhota pra direita. O Lucas Justen pegou, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, bate no Arthur, sai em lateral.
Lateral para o Guarani. Aliás, nós tivemos dois escanteios apenas no primeiro tempo. Um para cada lado, né, Wagner? Positivo, um para cada lado. Um para cada lado. Lateral, o Lucas Justo, ele toma distância, vai fazer o arremesso para dentro da grande área com as mãos. Ele arremessa para dentro da grande área. Léo Oliveira tira de cabeça. Complementa o Toró, a bola vai saindo. É mais um lateral para o Guarani pelo lado direito, campo de ataque. E o Quero tá ali, hein? Tá no meio da jogada, tá querendo participar do derby. Agora vai ali o Lucas Justo em fazer a cobrança, se movimenta o Bruno Santos dentro da grande área, já recebeu, chega o Simon na marcação, Bruno Santos protege bem, chega! O Arthur tira a bola, mais um lateral, terceiro lateral seguido aqui do lado direito, campo de ataque do Guarani. Lucas Justo prepara, pede a movimentação, já toca com o Bruno Santos, passou por todo mundo. A torcida pediu falta do Simon, ficou caído o Bruno Santos, mas tá lá. O árbitro manda ele levantar, o Arthur, o Simon ajuda o Bruno Santos a levantar e a bola tá lá nos pés do Diogo Silva. Nenhum jogador do Guarani chegou para fazer uma pressãozinha. Agora, o Bruno Santos, que tava caído, ele que chegou, né, Alemão? Não foi nada, ele deu uma verdadeira migueta na hora do Matheus Costas começar a mexer no ataque do Guarani. Tem aí o Júnior Brandão que tá estreando agora, o Yuta Takahashi para tentar dar um pouco mais de fogo nesse jogo aqui, porque Mirandinha e Bruno Santos até agora não fizeram jus ao que vieram fazendo o derby. E vem descendo a equipe da Ponte Preta, Gé, toca de cabeça, chega, Kelvin. Recupera a posse de bola do Guarani, sai jogando lá pelo setor canhoto com o Emerson. Emerson faz o lançamento, pro Mirandinha, tava no meio do caminho, Pacheco. Ergue o pé direito, coloca a bola pra fora, é lateral pro Guarani, já bateu o Emerson, joga ali na linha que divide o gramado pro Kelvin, o Kelvin ali no círculo central pro Isaac. Tentou, mas a bola foi muito forte pro Gé, ele não conseguiu fazer o domínio e não conseguiu bater. Bola do Lucas Justo, faz o cruzamento, Pacheco de cabeça tira, faz o domínio, Léo Oliveira na classe, ali na meia-lua, sai jogando na canhota com o Toró, vem a marcação do Lucas Justo, deu o carrinho, a bola saiu, é lateral pra Ponte Preta, né, Alemão? Bem na minha frente aqui, tentou proteger a bola, o Lucas Justo deu um carrinho, sem pressa nenhuma aqui na bola. Cláudia Luca tá falando, um salve pra bateria Campineira, um salve pra galera da bateria Campineira. Tá aí, essa bateria show de bola, hein? Bom demais. E o Guarani tá aqui, trabalhando no setor defensivo com o Alan Santos. Ele vai virando pra canhota com o Emerson. Emerson já faz o domínio, ultrapassa a linha que divide o gramado. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. Estamos aí com 19 minutinhos desse segundo tempo. O Guarani vem descendo pelo lado direito com o Rafael. Joga com o Dentinho. Dentinho faz o domínio, perdeu a bola pro Toró. Recupera a posse de bola o Isaac. O Isaac, que jogadaça do Isaac, hein? O Isaac sai jogando, faz o lançamento pro Mirandinha lá do lado canhoto, dentro da grande área. O Bruno Lopes está em cima dele, tocou pra ninguém. Tocou nos pés do Luiz Felipe, que sai jogando, agradece, agora faz a falta. Falta! Ele, na verdade, quando ele deu a puxada, ele errou o chute, mas já estava impedido. O árbitro deu a lei da vantagem para a Ponte. Pô, parece que vai ter alteração na equipe da Ponte Preta, Zanqueta. Se você puder verificar quem tá tirando a camisa ali, o colete na realidade, né? A camisa não, o colete não, tá voltando, não vai ter não. Não vai ter alteração na Ponte Preta não. A Ponte que ainda não mexeu. O Guarani, 2 alterações. Wagner Ferreira, 20 minutinhos. 1-0 para a Ponte. Continua, Deb. Todo o primeiro tempo e 20 do segundo. O Guarani não conseguiu chutar uma bola pro gol. Ainda nenhuma defesa do goleiro da Ponte. Por incrível que pareça, está assistindo de camarote o jogo. Eu acho que vem lá o Lucas Cândido, viu? E agora a bola lá com o Diogo Silva. Faz a defesa tranquilamente, já joga pro Simon. Tem liberdade do lado canhoto, o Dentinho abre os 2 braços, tipos, cadê? Não vai ninguém? Parou. Parou o Marcelo de Lima Henrique, eu acho que o Kelvin tá sangrando. Kelvin levou uma bolada na cara, mas já tá se recuperando. Número 25. É o Lucas Cândido. Vem Lucas Cândido na equipe Ponte Pretana, número 25. Tá preparando para fazer ali a alteração, o técnico Marcelo Fernandes. O árbitro vai dar a bola ao chão ali, né? Porque ele parou para atendimento do Kelvin. Agora o Simon dá um recuado esquisita pro Diogo Silva, bate na frente, sobe de cabeça o Bruno Lopes, sobra pro Rafael. Ele toca do ladinho com o Emerson, vem a marcação do Elvis em cima dele, ele faz o lançamento, era pro Mirandinha, o Pacheco fez a falta. Falta do Pacheco em cima do Mirandinha, alteração na equipe da Ponte Preta, se puderem me falar vai embaixo. Ser o 77 da Bruno Ponte Lopes. Preta, Bruno Lopes vai entrar no 25. 25, Lucas Cândido, que é volante. Ele dá uma segurada aí na equipe Ponte Pretana, hein? Lopes, entrou Lucas Cândido. Ô, Celso. Exato, Lucas Cândido e aí Bruno Lopes. Tá escutando aí, Celso? Tá legal aí ou não? Ele tá vindo no vácuo, né? Tá indo no vácuo. Tá aí então
a alteração do técnico Marcelo Fernandes. Daqui a pouquinho Wagner Ferreira fala, porque o Guarani vem descendo pelo lado direito. Bola de calcanhar do Dentinho pro Lucas Justo. Ele evitou, olha aí. Na vacilada do Arthur, o Lucas Justo não caiu. Opa, caiu, é falta. Falta do Lucas Cândido em cima do Dentinho. Falta pelo lado direito, campo de ataque, vai vir bola na área do Diego Silva. Numa bobeada do lateral da Ponte Preta, que tentou fazer a cobertura da bola, a bola tem que ser por inteira. Ele desconhece a regra nesse momento, brigando com o Bandeirinha. Depois recuperou a bola Dentinho, sofreu a carga faltosa. Elvis dá uma bronca no Arthur agora. Vem bola na área agora da equipe da Ponte Preta. Canhota lá para dentro da grande área. Vem bola na área da equipe da Ponte Preta. Torcedor do Guarani se anima nesse momento. Estamos com 22 minutos e meio jogado o segundo tempo. Autoriza o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Vai fazer a cobrança. Não, ele está conversando com a galera lá dentro da grande área. Agora sim autorizou. Vem Diego Torres. De pé na canhota. Ele prepara, partiu, faz o lançamento lá para dentro da grande área. Tira de cabeça. O Toró coloca a bola para fora. Em escanteio para a equipe do Guarani. Já vem Diego Torres na cobrança, vem Chuveirinho na área da Nega Véia. É o primeiro escanteio do segundo tempo, é para a equipe do Guarani. Vai fazer a cobrança Diego Torres pelo lado direito, campo de ataque, vem de pé na canhota. Diego Torres faz o levantamento para dentro da grande área, fechado! Tira ali a zaga da Ponte Preta, tentou bater de cabeça o Elvis, a bola sobra com o Dentinho, perdeu a bola. Perdeu a bola para o Lucas Cândido, ele já toca lá do lado direito, a Ponte Preta vem descendo, a defesa do Guarani está aberta, faz o toque, errado na bola, e agora tocando a bola errada, sai jogando já, bateu pro gol, inacreditável, perde o gol a Ponte Preta. Na saída de bola errada do Guarani. Uma defesaça do goleiro no chute do Gé. Mas mais uma vez, o Gé perdeu o gol, né, André? Perdeu o gol. Tá escanteio pra Ponte. Eu acho que Elvis vai pra bola. Tá caminhando o Elvis pra bola. Elvis vai pra bola. Besteira da zaga do Guarani. O Elvis, o Gé, entrou dentro da grande área. Uma defesaça do Dalberson, mas perde uma grande chance, né, Wagner? O Kelvin, né? Entregou de presente essa bola pro Gé, invadiu a área e dividiu com o goleiro. O Ponte teve aí a ponto de fazer o segundo gol, e não seria surpresa nenhuma. E lá vem descendo o Elvis, bateu fechado pro gol, toca pra fora de cabeça. Quem subiu ali, pelo que eu vi, foi o Luiz Felipe. Subiu, o Léo Oliveira subiu de cabeça, cabeçou, linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Já cobrado, pega fogo o jogo, estamos aí com 24 minutinhos e meio. A Fernanda Calaça está aqui conosco também, participando da nossa jornada esportiva da Grigo, bom demais. E vem descendo o Guarani pelo lado direito, bola com o Isaac, faz o lançamento nos pés do Toró. Ele agradece, já toca na frente com o Gé, antecipa o Kelvin, sai jogando a equipe do Guarani com o Lucas Justen. Lucas Justen pisa na bola, devolve a bola com o Kelvin, devolve a bola com o Lucas Justen, escorregou o Arthur, ele toca com o Isaac. Isaac vai virando lá pra canhota, bola com o Emerson, ele preparou, bateu de fora da área, nos pés do Pacheco. Tira ali a zaga da Ponte Preta, tentou sair jogando agora, vai ter alteração na equipe do Guarani. 4 do Guarani. Alan Santos. Alan Santos entra o número 23. 23. Cadê o 23? Gabriel Silva. O Alan Santos, que era dúvida, né? Tá entrando aí o Gabriel Silva no lugar do capitão Alan Santos. A terceira alteração do técnico Matheus Costa. O Guarani tem um lateral para fazer ali pelo lado canhoto. O Emerson toma a distância, vai fazer o famoso latereio. Ele faz o arremesso para dentro da grande área. Subiu de cabeça, a bola sobra com o Diego Torres. Bateu, explode na zaga da Ponte Preta. A bola sobra com o Isaac. Ele para, faz o domínio, toca do ladinho com o Dentinho mais atrás. Sai jogando a equipe do Guarani com o Rafael. Faz o lançamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça, falta em cima do zagueirão Simon, falta de ataque, né, Alemão? Positivo, deu um empurrão no jogador da Ponte. A Ponte está tão fechada, que nem Corega Tabs consegue desgrudar a zaga da Ponte. Alteração aí, a terceira, o Alan Santos saiu, a entrada do Gabriel Silva, Wagner Ferreira. Olha, não deu para entender muito essa alteração, não. Alemão, o que você acha dessa entrada do Gabriel? Ele é zagueiro mesmo? Pra mim, eu acho que ele
Não é zagueiro, né? Ele tá tentando mudar para 3-5-2, só pode ser isso aí. Ele tá colocando, pelo que eu tô vendo ali, o Kelvin agora na zaga. E vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola com o Elvis. Ele toca com o Gé faz o corta-luz, a bola vai chegando com o Pacheco na linha de fundo. Foi fazer o cruzamento, o Mirandinha dá o carrinho, a bola sai. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Ponte. Elvis pra bola. Vem Elvis na bola. Bateu no zagueiro do Guarani, foi pra linha de fundo. Escanteio. Vai ser bola alçada na área do Guarani. Vem bola na área do Guarani. Kelly Cristina dos Reis tá aí, tá dizendo que tá acertando o placar. Tá aí, comemorando. Por enquanto, o Gabriel Silva que entrou é atacante, hein? É atacante. Olha, o Elvis bateu de 3 dedos nas mãos do goleirão da Alberson. Sai jogando com o Lucas Justen. Lucas Justen faz o domínio. Ele bateu bem fechado. A bola vai na mão do goleiro do Guarani, que já saiu pro jogo. Sai jogando lá. Agora o Kelvin, o zagueirão agora, hein, Wagner Ferreira? Tá como zagueiro, ele e o Rafael. Bom, ele quis mexer no ataque e para não tirar um atacante, tirou um zagueiro, recuou o Kelvin, que não estava realmente produzindo. Pelo contrário, fez uma besteira ali, quase que permite o segundo gol da Ponte. Mas vamos ver, ele mexeu com o Gabriel não tem entrado muito no time do Guarani, não. Vamos ver, hoje aí no derby, com a necessidade de empatar o jogo, que ele consegue alguma coisa. E o Guarani tá lá no campo de ataque pelo lado canhoto. Bola com o Emerson. Emerson puxa pro meio, a marcação em cima dele é do jogador pontepretano, que é o Luiz Felipe. Caiu, pediu falta. O árbitro falou que não foi absolutamente nada, apenas lateral para a equipe da Ponte Preta. A malha de defensiva da Ponte tá espetacular no jogo de hoje. Duas linhas de 4. Quando sai da primeira, esbarra na segunda. O que a Ponte tá jogando na zaga hoje é espetacular. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Agora chega ali de cabeça o Wanderson, que ele cabeceou, a bola bateu em cima do árbitro. É bola ao chão e caiu, Wanderson, hein? Desabou lá no chão, né, ô Lemão? Caiu um jogador da Ponte lá, daqui eu não consigo ver. Já levantou. É o zagueirão Wanderson. E tá voando. Wagner Ferreira levou um susto com aquele saco que tava voando daquele outro lado ali, ó. Wanderson. Exatamente. Levantou. Não era o Wanderson que tava voando, não. Não, o Wanderson não, era o saco, né? Que tava um saco vazio, um saco preto ali, vazio voando. Já recuperou a posse de bola, o Guarani sai jogando com o Rafael, joga na direita com o Lucas Justen, faz o domínio, tem espaço, a Ponte Preta vai fechando-se inteirinha no campo defensivo nesse momento. No círculo central, a bola com o Rafael, pisa na bola, joga mais atrás com o Kelvin. Kelvin já faz o domínio, vai jogando na esquerda com o Diego Torres. O Gé chega na marcação à distância, ele faz o lançamento para o Mirandinha, faz o domínio, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta do Pacheco em cima do Mirandinha, ali pela meia esquerda, campo intermediário de ataque do Guarani, Zanqueta. Um pouco longe da grande área ainda, o Mirandinha puxou para o lado e estava armando um chute, quando levou a carga por trás do jogador da Ponte, do Pacheco. Tá aí, falta para o Guarani, na bola, do lado ali tá o Diego Torres, tá também o Emerson, o Diego Torres já tá saindo de lado. O Kelvin tá saindo de lado também. Na verdade, quem tava lá encostado era o Gabriel Silva, né? É o Emerson. Daqui eu tô vendo o Emerson, não dá pra ver quem que tá junto com ele. O Mirandinha. Emerson e Mirandinha. O Emerson vai tomando distância. Mirandinha fica próximo da bola ali. Mirandinha de perna direita e o Emerson de perna canhota. Barreira formada da Ponte Preta, tá autorizado. Quem vai pra bola pra fazer a cobrança? Mirandinha prepara, partiu o Emerson, bateu de perna canhota lá na interna. Bateu lá quase no placar eletrônico, Lemão. Não, a bola saiu pelo portão do fundo. Aí fica difícil, hein? Aí vou falar pra você, fica difícil. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo aqui no Brinco. Jogados 31 minutinhos, segundo tempo, é Campeonato Brasileiro da Série C, a primeira partida da segunda fase. O placar está assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta 1. E lá vem descendo o Guarani, bola com o Gabriel Silva. Lá pelo lado canhoto, ele vem, faz o cruzamento, a bola bate no Wanderson, sai a lateral para a equipe do Guarani. Ficou caído o Mirandinha, já tá se levantando, mas acho que não vai. Ih, tô vendo o japonês chegando lá, hein. Vem o Ryuta Takahashi pro jogo, Lemão.
Positivo. Tá lá conversando com o treinador, Ryuta Takahashi, mais um jogador do Guarani. E o Emerson prepara, faz o lançamento com as mãos para dentro da grande área, a bola passa, saiu o Diogo Silva, mas o que o árbitro tá falando ali? Ele vai mandar voltar a cobrança? O que ele tá achando ruim o árbitro ali? Ele tá conversando com o jogador pontepretano. Daqui eu não consigo enxergar. É o Gé, né? Parece que ele tá sangrando. É, ele tá sangrando, queria voltar. Já tá reclamando bastante, foi com o quarto árbitro, voltou, conversou com o juiz. Eu não sei o que aconteceu, eu não consegui enxergar aqui não, viu, Anderson? É, tá sangrando. Gé, ele tava voltando, o árbitro mandou ele voltar ali e pro departamento médico da Ponte fazer ali o curativo. Já bate o lateral, o Emerson bate para dentro da grande área, sobe de cabeça o Simon. A bola volta de novo com o Emerson, ele faz o domínio, joga mais atrás com o Kelvin, tem do ladinho o Rafael, já recebeu o Rafael no campo intermediário, chega o Lucas Cândido na marcação, ele vira para a direita com o Lucas Justen. Chega na marcação do Lucas Justen, o Toró no carrinho, o Toró coloca para fora, é lateral pro Guarani. Tem pressa, próximo ali da bandeira de escanteio. Agora o Lucas Justen toma a distância, vem arremesso com as mãos lá para dentro da grande área, sobe Lucas Cândido, tira de cabeça, a bola sobra com o Rafael, ele faz o domínio, joga do lado com o Kelvin, campo intermediário, o Gé voltou e perdeu a bola, o Elvis vem descendo o Gé, o Dalberson tá fora do gol, vem descendo a Ponte Preta, pode fazer o segundo gol, invadiu a grande área, bateu pra fora! Perdeu. Caiu de frente com o goleiro e perdeu o gol. Perdeu. Sai Mirandinha, entra muito, saiu de frente com o goleiro, errou o chute. Simplesmente ele e o Dalberson, ele conseguiu chutar do lado direito. Wagner Ferreira perdeu literalmente o gol, Gé. Numa outra bobeada, né, do Kelvin, né? Perdeu a bola ali no contra-ataque, a Ponte, o Gé na corrida, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou pro gol, fez o que tem que fazer. Só não acertou o alvo, a bola passou à direita pela linha de fundo. Mas o Kelvin tá muito mal no jogo, hein? Em vez de ter tirado a Lançanto, de ter tirado o Kelvin. Aí vem o Guarani de novo pro campo de ataque, chega o Simon, a bola ainda volta com o Diego Torres toca a bola com o Kelvin vai virando pra esquerda com o Emerson vai jogando com o Gabriel Silva, devolve a bola com o Emerson, chega na linha de fundo, tentou fazer o lançamento, a bola desviou de novo no Emerson, ele tentou evitar a saída, evitou, faz o cruzamento pra dentro da grande área, o árbitro falou que não. É tiro de meta para a equipe da Macaca, que vai ter alteração, Zanqueta. Já caiu no gramado, não conseguiu observar quem é. Vamos ver lá, o número 7 da Ponte está fora, está dentro, o número 7 está saindo 27. Quem é o 7? 27 é Luiz Felipe. Quem é o 7? Luiz Felipe é o que está saindo, o 7 da Ponte Preta. A gente vai confirmar já para você quem é o 7 da Ponte Preta. Diego Tavares. Vem pro derby. Não, desculpa, é o 27 da Ponte. É o número 7 da Ponte, está saindo, é o 27 está caído. Isso, sai Luiz Felipe e vem Diego Tavares. Celção, tá escutando, Celção? Não tá escutando o Celso Fittipaldi. Tá, então, alteração, confirmando a alteração da equipe da Ponte Preta, saindo Luiz Felipe, número 27, para a entrada do 7, que é o Diego Tavares, Wagner Ferreira. Eu ia elogiar o Luiz Felipe, estava jogando muito bem na marcação e tal, mas eu acho que o Marcelo está entendendo de fazer o segundo gol, hein? Quando ele colocou o Lucas Cândido, a gente já falou que ele estava tentando fechar a casinha, mas agora ele repensou aí seus conceitos, né? Meteu o Diego, meteu o Diego e tirou o Luiz Felipe. Então é para manter a Ponte com chance de fazer o segundo. Ele volta com os 3 atacantes, né? E agora tá ali o Toró, ganha a bola do Ryuta, toca a bola com o Arthur já vai jogando com o Gé, que tá com uma toca agora, né? De proteção, tava sangrando, sai jogando o Isaac, ele joga do ladinho com o Lucas Justen, vem descendo o Guarani, faz o break, a torcida não gosta não, encostou o Isaac, tá encostando ali também para receber o Gabriel Silva, já recebeu o Gabriel Silva no círculo central, tem o Emerson aberto lá na canhota, ele vai levando, o Gabriel Silva faz a finta em cima do Léo Oliveira, vem descendo o Guarani, toca com o Dentinho já faz o domínio, o Léo Oliveira na frente dele, faz a marcação, ele recua a bola com o jogador ali, que é o Diego Torres inverte da canhota para a direita, faz o domínio, Lucas Justen joga mais à frente com o Ryuta Takahashi, tem o Arthur na marcação, o Ryuta penteia daqui, penteia dali, a torcida gosta, vai, ele pedalou, leva na linha de fundo, o Arthur só deu o corpo em cima do Ryuta, saiu, ela é apenas tiro de meta, né, Zanqueta?
Positivo, tiro de meta e os jogadores da Ponte saiu ainda xingando o japonês, hein? Fica na bronca com o Ryuta Takahashi. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Tiro de meta, já bateu o Diogo Silva de perna direita, ele faz o lançamento, tá buscando o Gé, sobe ali o Elvis de cabeça, toca, a bola vai sobrando com o Diego Tavares, o Emerson subiu quase nas costas do Diego Tavares, sobra com o Pacheco. Vai trocar na Ponte, vem mais duas substituições, 35 e 62. É o Kevin, lateral, provavelmente sai o Arthur, ou ele vai puxar o Arthur pra zaga, e você falou, o outro número é o? 62. 62 é o Kevin. 35 é o Gustavo Teles. Daqui a pouquinho, então, alteração na equipe da Macaca. Gustavo Teles. Vai mexer o Guarani também, eu não consigo ver quem tá na... Aí, tenta sair jogando o Guarani, a bola vai sobrando lá com o goleirão Dalberson, tranquilamente. E 35 e ele falou 62, né, que é o Kevin. Daqui a pouco alteração nas duas equipes. E vem descendo o Guarani. Lucas Justen faz o lançamento pra ninguém. Fácil pro Diogo Silva. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Sai jogando a equipe da Ponte Preta, sobe de cabeça o Emerson. Emerson faz ali o toque, sobe também o Pacheco. A bola vai sobrando com o Gabriel Silva, mas subiu o Léo Oliveira primeiro, ele toca com o Gé. Gé levou melhor, vem descendo a equipe da Ponte Preta, tá fechando o Toró, invadiu dentro da grande área, caiu, vai sobrando, Dalberson. Faz a defesa mais uma vez, demorou o Gé, né? O Gé perdeu a grande oportunidade novamente. Tinha tudo para tocar para a área, tentou fazer jogada sozinho, saiu o goleiro do Guarani, fez a defesa, bola em jogo. Bola em jogo, bola com o Lucas Justen. Estamos chegando aí a 39 minutinhos, estamos entrando na reta final. Takahashi toca com o Isaac, tentou fazer a devolução, desvia no Arthur, saiu. Lateral para a equipe do Guarani, agora o árbitro para a jogada, né? Fala para esperar a cobrança de lateral. Vai trocar, vamos ver quem ele vai trocar. Vamos ver quem vai sair da equipe da Macaca. Ou do Guarani. Bate-boca entre Diego Silva e o 55. Saindo Isaac. Só não vi quem entrou. Eu vi que o Isaac saiu. Júnior Brandão. Júnior. 19, é isso? É. Júnior Brandão. É estreia? Positivo. Chegou essa semana, já vai pro jogo. Na Ponte também tá saindo... Alteração primeira do Guarani, já executada aos 39 minutinhos. A última alteração do técnico Matheus Costa. E na Ponte não levantou a plaquinha ainda, ainda né? não. Tem 3 para entrar na Ponte. Tem 3. Gustavo Teles, o Kevin, tem mais um ali que daqui a pouco o Zanqueta ou o Celso informa para nós. Lateral vai vir agora ou não? O que o árbitro... O árbitro tá... Eu acho que é o VAR, hein? O VAR tá conversando com o Marcelo de Lima Henrique, não é não? Vai mexer a Ponte. Tá saindo o Elvis. Vai entrar o Teles. Para a entrada do 35, é isso? Positivo. Tá aí então, saindo o Elvis. Com toda a pressa do mundo, né? O Elvis vai sair. Muito tá frio aqui, Anderson. Muito frio. É, a Celso tá lá. Já acho que vai sair também, deixa eu ver. Tá saindo 17, Toró. Toró também para a entrada do Kevin, é isso? Vamos ver aí a próxima alteração da equipe da Ponte Preta. A última alteração que saiu é quem? 9, entra o 3. Saindo o Gé. Para a entrada do número 3. É o Edson. Se fechou a Ponte, né? Edson, camisa número 3, a última alteração então da Macaca. Guarani tem um lateral, aqui pelo lado direito, campo de ataque. Vai fazer a cobrança o Lucas Justen. Tá aí as alterações feitas pelo técnico Marcelo Fernandes. Daqui a pouquinho Wagner Ferreira analisa pra gente. A bola lançada lá dentro da grande área, passa pelo Bruno Santos
e vai saindo em lateral para Ponte Preta lá no lado direito. Wagner Ferreira, vamos lá então. Saiu o Elvis, entrou o Gustavo Teles, saiu o Toró, entrou o Kevin e saiu o Gé para a entrada do zagueiro Edson. Bom, com relação ao Gé, tá perdendo muito gol e também tem um detalhe, né? Com 40 minutos já do segundo tempo, tratou de colocar mais um zagueiro. Então o Edson, juntamente com o Wanderson, com o Simon, vão fechar mais ainda do que já estava fechado na defesa da Ponte. Então, o Marcelo Fernandes está levando aí uma vantagem enorme sobre o Matheus Costa em termos de estratégia de jogo. Está ganhando o derby e com a sua defesa ganha o derby, por enquanto, por 1-0. E agora merecendo a equipe do Guarani, lançamento feito para dentro da grande área. Júnior Brandão de primeira coloca a bola para fora. A primeira participação, amarelou para quem? Goleiro da Ponte. Amarelo pro Diogo Silva. Mais um amarelinho, terceiro amarelo para a equipe Ponte Pretana, hein? Dessa vez pro goleirão Diogo Silva. Aos 42 minutinhos desse segundo tempo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 1999 288 9254. Ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Equipe do Guarani tenta sair jogando nos pés do Pacheco, faz o domínio lá do lado direito, a marcação em cima dele é do Dentinho, ele toca na frente, a equipe da Ponte Preta tenta sair jogando, bola com o Gustavo Teles, ele coloca com o Diego Tavares lá do lado direito, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, Kevin! Sai jogando o Guarani, toca a bola, tenta sair jogando ali o Emerson, a marcação em cima dele é do Diego Tavares, ele joga mais atrás com o jogador, o número 7 da equipe bugrina, que é... Não, o número 7 já saiu faz tempo, né, Anderson? Quem tava na bola ali era o próprio Kevin, agora é o Diego Torres, tem o Diego Tavares e o Diego Torres agora em jogo, ele joga no círculo central, a bola com o Gabriel Silva, devolve a bola com o Diego Torres para, olha, ele tava na direita, puxando a bola ali pro círculo central, joga do ladinho com o Gabriel Silva, a marcação em cima dele é do Léo Oliveira, ele caminha, leva melhor, nossa, o Léo Oliveira levou um capote agora, o Gabriel Silva faz o cruzamento para dentro da grande área, passa, mas não passa pelo Arthur, que toca de cabeça, a bola vai para fora. Em escanteio pro Guarani, o terceiro escanteio do Guarani no segundo tempo, Zanqueta aí, tá desabado lá o Léo Oliveira. Tá, mas já tá levantando, vem bola na área, olha o argentino, beijou a bola. Diego Torres vai fazer o lançamento para dentro da grande área, de pé na canhota, tem bola na área do Guarani, da Ponte Preta vai vir agora, 44 minutinhos jogados. Tá autorizado, vai fazer o levantamento, Diego Torres levanta o braço direito, tá autorizado, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça ali o zagueiro, a bola sobra com o Guarani, bateu, segura firme Diogo Silva, segurou firme o arqueiro Ponte Pretano, Zanqueta. O primeiro chute do Guarani no jogo, sem perigo algum, Diogo Silva fez em 2 lances, colocou a bola no jogo, já tá com o Deverson. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Coloque sua publicidade no placar eletrônico do estádio da Ponte Preta e alcance uma audiência apaixonada pelo esporte. Não perca tempo, promova sua empresa com a Cremones Mídia Esportiva hoje mesmo. Envelhecendo a equipe do Guarani, bola com o Gabriel Silva, pedalou, perdeu a bola. Com o Lucas Cândido, falta do Gabriel Silva em cima do Lucas Cândido. Levantou a placa de acréscimo. Você chegou a enxergar aí, Zaqueta? Não. Daqui. Você viu, Vagnão? 5 minutos. Vamos. 5 minutinhos de acréscimo. Vamos até 50 minutos desse segundo tempo. Wagner Ferreira, e aí? Bem, a Ponte agora administra, né, evidentemente, essa vantagem de finalzinho de jogo. Então o Marcelo Fernandes vai dando um baile no Matheus Costa. A Ponte merece a vantagem de 1-0, não há o que contestar. E as mexidas do técnico Matheus Costa até agora não surtiram o resultado. O Guarani melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas vejam bem, terminando o jogo, apenas um chute a gol, foi agora do Dentinho que o goleiro fez a defesa, é muito pouco para um time que está jogando em casa diante da sua torcida. E o Guarani tenta sair jogando lá no setor defensivo, bola com o Kevin, chega na marcação, quem tá ali é o Kevin. O Kevin entrou como se fosse um centroavante, viu, o Wagner Ferreira? Ele é lateral, tá como se fosse um centroavante. E o Guarani vem descendo pelo setor canhoto, pelo setor direito, bola com o Lucas Jussen, toca com o Ryuta Takahashi, o Arthur chega na marcação, o Ryuta faz a finta e leva o rodo. Amarelou pro Arthur, né, o Zanqueta? Que burdoada ele deu no japonesinho. Arthur amarelado.
Amarelo. Rapaz, o Ryuta deu um drible no Arthur, não perdeu tempo, deu o famoso rodo, né, Wagner Ferreira? O japonesinho é liso, né? Não importa o tamanho, mas ele tá com a bola lá e mandou voltar. Mandou voltar, falta pro Guarani. Vai todo pra dentro da grande área o time bugrino. Vai fazer a cobrança de falta o Diego Torres. Tá autorizado, partiu pra bola de perna canhota, faz o levantamento pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, o Wanderson, a bola vai sobrando com o Gabriel Silva, tá ali o Gustavo Teles, leva melhor o Gabriel Silva, tira o Gustavo Teles, dá um chutão, olha onde saiu o Dalberson, o goleirão do Guarani tá ali no círculo central, faz o domínio, toca com o Emerson, já joga com o Diego Torres, que tá aqui no lado direito, o Diego Torres prepara de perna canhota, faz o levantamento pra dentro da grande área, sobe Dalberson mais uma vez de cabeça, tá o Lucas Justen ali, o Lucas Justen agora fez a carga em cima do Gustavo Teles. Falta para a equipe da Ponte Preta no setor defensivo, Zanqueta. Eu tô voltando agora pro... Grande Beto Bassan, tá aqui conosco também, Beto Bassan. Olha o Márcio Adriano, era para ser 3-0 para Macaca, tá dizendo o Marcinho, o grande Márcio Adriano. Daqui a pouquinho o público e renda, hein? Daqui a pouquinho o público e renda. 17.973, 1.200 não pagante, total de 19.633. 73, uma renda de 19.212.230. Aí, então daqui a pouquinho a gente confirma público e renda da equipe do Guarani. Vem mais uma vez pro ataque. 48 minutinhos passados desse segundo tempo. Vamos até 50, tá o Ryuta, tá a racha, ele puxa, faz o levantamento de perna canhota para dentro da grande área, subiu de cabeça o Bruno Santos. A bola passa à direita do Diogo Silva e vai pra fora. Tiro de meta pra Ponte Preta. Zanqueta. Errou um gol, sem pressa nenhuma Ponte. Olha, tiro de meta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19993747996. E vem descendo o Guarani, Bruno Santos. Chega, Dalberson! Mas o Bruno Santos fez a falta em cima do Dalberson. E tá ali o Léo Oliveira, o banco da Ponte Preta todo de pé, já querendo o final do jogo. Torcida do Guarani calada nesse momento no Brinco de Ouro, Wagner Ferreira. Tá reconhecendo que não fez por merecer um... acho que ele deu mais placar melhor, né? A Ponte mereceu pela estratégia traçada, de modo que o seu treinador tá de parabéns. Aí, deu mais um então, segundo o Celso Fittipaldi, vamos até 51. Lançamento lá pra dentro da grande área, chega o Kelvin de cabeça, o Lucas Justen. Toca do ladinho com o Rafael sai jogando com o Emerson. Já chegamos a 49 minutos e meio, segundo o árbitro, vamos até 51 então. O Emerson, de perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Júnior Brandão, a bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. O banco da Ponte Preta todo em pé. Vai levando a primeira vitória fora de casa quando ergue o braço. Aponta o centro do gramado e põe final no Brinco de Ouro da Princesa. Vitória da Ponte Preta no primeiro derby dessa segunda fase. Toró fez o gol. Torcedor bugrino ameaça uma vaia nesse momento. Banco da Ponte Preta e jogadores da Ponte Preta fazendo festa aqui no gramado do Brinco de Ouro. Começa bem a Ponte. E por outro lado, a primeira derrota dentro de casa da equipe do Guarani. Digo até pra você que pode complicar a situação do Guarani já nessa segunda fase, que já tem que buscar um resultado fora de casa. O derby 211 vai terminando nessa história. 1-0 para Ponte Preta. Daqui a pouquinho a gente vai ver se os nossos repórteres conseguem ali a palavra dos jogadores. Wagner Ferreira deu Ponte Preta no derby 211. Bom, não há o que contestar. Vitória da Ponte merecida. O Guarani não tem que reclamar absolutamente de nada. De arbitragem, de lance polêmico, mesmo porque não fez por onde criar nenhuma situação de perigo de gol. Vejam que o Guarani teve um chute a gol, um chute e uma cabeçada agora no final. É muito pouco um time que joga dentro de casa
com toda essa torcida de quase 20 mil torcedores, com o investimento que fez, a troca da comissão técnica, reforço chegando na última janela e perde o primeiro jogo dentro de casa. Quer dizer, a expectativa era de fazer 9 pontos, 3 vitórias dentro de casa. Já começa com o pé esquerdo, vai ter que buscar esses 3 pontos contra o Náutico no próximo final de semana. Enquanto que a Ponte, tranquila, jogou fora de casa, mas dentro da cidade. Não saiu de Campinas, ganhou o seu rival por 1-0, não há o que contestar, e joga em casa agora, joga em casa com o Brusque, não é isso, Anderson? Deixa eu ver aqui na tabela que a Ponte joga com o Brusque, exatamente, né? Dentro de casa, deixa eu só buscar aqui. Se realmente isso for confirmado, olha aí, o melhor dos mundos para Ponte Preta. O Náutico pega o Guarani e a Ponte joga com o Brusque. Desceu todo mundo aí, Zanqueta. Ninguém quis falar na equipe bugrina. Agora, o Celso deve estar fazendo ali aquele trabalho de, né? Daqui a pouco chega o som aqui da entrevista dos jogadores da Ponte Preta que estão conversando ali na zona mista. Tá aí. Primeiro jogo, brinco de ouro, primeiro derby, deu macaquinha. A galera aqui, daqui a pouco eu já vou buscar aqui. Elcio Correia, tá aqui, parabéns, ótima transmissão, parabéns para a Macaca. Placar magro, mas tá bom. A Rosimar Toledo, parabéns, macaquinha. Galera, aqui, todo mundo parabenizando. Wagner Ferreira, por gentileza, vamos começar esse nosso pós-jogo da Grigo. Tô tentando mudar aqui, mas a internet tá tão ruim que eu não consigo nem mudar esse segundo tempo aqui que tá no canal do Grigo. Mas vamos lá. Acabou o jogo, vitória da Ponte. Você acabou de dizer, uma vitória justa da Macaca, segundo, né, a sua opinião. Mas vamos lá, enquanto você vai fazendo um resumo do que foi o jogo, a Ponte que teve um gol anulado, a Ponte que teve, eu vou dizer pra você, você até falou as melhores chances, o Zé saiu na cara do gol agora no segundo tempo, no primeiro tempo se ele rola do lado com o Bruno Lopes, enfim. O que foi esse 1-0, aquele panorama geral, esse resumão que você faz com toda a presteza, com toda a experiência dessa bagagem de rádio que você tem, essa experiência no futebol também, o Wagner Ferreira. Eu diria para você que o Marcelo Fernandes ganhou do Matheus Costa na estratégia, tratou de montar um sistema de marcação, mas muito eficiente. Os dois laterais impecáveis, né? O Pacheco não permitiu nada, nem para quem ele marcava, nem como pro lateral que descia do lado contrário do Guarani. Do outro lado o Arthur também, muito sério, sem descer, sem ir para o ataque, deixando esse trabalho para o Toró e ficando na dele, mesmo quando entrou o japonesinho ali, tentou fazer uma graça em cima dele, estava presente ali, deu até cartão amarelo, mas muito discreto. Duelo de zaga da Ponte então, impecável, o Wanderson, o Simon, depois ainda entrou o Edson para completar. Então hoje confusão. Como é que é? Informação? Mais uma confusão agora do Italícia. Torcida Havaiana, o pessoal não gostou, aquele bate-boca tremendo. São os cornetas, né, que não sabem reconhecer uma vitória, uma derrota. Não tem nada que reclamar o Guarani, perdeu na bola. E a Ponte, melhor dos mundos. Estreia num quadrangular curto como esse, 6 jogos. Fora de casa faz 3 pontos. Joga em casa agora com aquele que é o Brusque, mas que ele é o azarão do grupo. Então, praticamente, como caso, imagina a torcida da Ponte, o público que vai ter lá no próximo final de semana. Então, tem tudo para fazer 6 pontos. Aí a Ponte fica a uma vitória e um empate do acesso. Então, começa muito bem a Ponte. Venceu o clássico, isso dá uma moral incrível. Me parece que a Ponte não vencia aqui desde 2018, se não estou enganado. Então quebra um tabu aí também, que não vencia aqui dentro do Brinco. Venceu, evidente, lá no Majestoso, mas aqui dentro do Brinco, depois desse tempo todo aí, faz a vitória por 1-0. Uma vitória incontestável. O torcedor não pode reclamar absolutamente nada, nem reclamar do seu time. Reclamar inclusive do Kelvin, que foi, para mim, candidato a um dos quadros do nosso final. Kelvin, o camisa 5 do Guarani. E o próprio Matheus Costa perdido, sem saber o que fazer. Tentou alguma coisa, mas não teve sucesso nas alterações que fez. O Marcelo Fernandes, eu acho que ele levou uma certa vantagem, porque ele saiu daqui e foi para a Ponte. Então ele sabia todas as características dos jogadores do Guarani. Então ele tinha esse trunfo a seu favor. Agora, o Marcelo não é só por isso também, né? Ele enfrentou uma série de problemas.
problema de greve de jogadores, a falta de pagamento para alguns jogadores. Eu tive uma conversa com o presidente da Ponte, o Marco Eberlin, no domingo passado. Um encontro com ele lá, inclusive no campeonato da SEC, e lá nas Paineiras. Eu conversei assim informalmente com o Marco Eberlin. E ele me falou justamente isso. Olha, os principais jogadores estão recebendo. Os outros nós estamos conversando e vamos empurrando. Então, quem são os principais jogadores? O Elvis, o Gé, talvez o Toró, talvez o Diogo Silva. Então, os principais, a espinha dorsal do time está em dia. Ou pelo menos com salários aí, né, dentro do programado. Então, o mérito total para o Marcelo Fernandes, que ganhou esse duelo com o Matheus Costa, mas de longe. Montou a malha defensiva, o Guarani não conseguiu furar de jeito nenhum, nem pela beirada, nem pelo meio. Alguns jogadores do Guarani, é verdade, não renderam o suficiente. O que é que fez o seu Diego Torres, por exemplo? Nada. O Bruno Santos, alguma finalização, alguma coisa? Nada. Mirandinha, ciscou no primeiro tempo, não conseguiu, no segundo foi substituído. O Cauã Jesus pela direita da mesma forma. Então o Matheus Costa vai ter que se virar aí para montar uma estratégia para reverter esse quadro aí. Talvez já na próxima partida, uma mexida no time para conseguir o resultado positivo, mesmo fora de casa, contra o bicho papão do campeonato, pelo menos do grupo, né, o Náutico. E quem sabe, né, não conseguiu hoje, mas quem sabe fora de casa, sem aquela pressão da torcida como teve hoje, para ali consiga aí um melhor resultado. Mas hoje, méritos totais para a Ponte, mereceu vencer o derby, mereceu até por maior contagem, viu, Anderson? Me arrisco a dizer que um 2-0 ficaria melhor em função dos gols perdidos pelo Gé. Esse Wagner Ferreira, eu peguei aqui, eu tô com 5 nomes da galera que aceitou o placar 1-0 para a Ponte. Eu vou voltar aqui, vamos ver de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou puxar tudo de novo pra gente fazer direitinho o sorteio do Pix. Tem muitos, tem 2 bonés da Grigo, tem um boné do Clube Concórdia, tem um óculos da Óticas Ferrari, tem o Pix de R$100 pra quem acertou o placar, mas não foi 5 não, já tô vendo que eu marquei errado, são menos pessoas. Tem um par de ingressos no camarote pra ver Bruno e Marrone e Thiaguinho, oferecimento lá no Rodeio de Itu, da Cremones, mídias digitais. Aliás, se você quiser anunciar lá no placar da Ponte Preta, é só entrar em contato. Ó, tá aqui, 1-0 pra Ponte. A Kelly Cristina dos Reis Takayama, 1-0. Marcília também marcou 1-0 pra Ponte. Tá aqui também. A Maria Elisa, 1-0 para o Guarani. Acertou o placar. Deve estar dando uma travada na nossa transmissão também. Vamos lá, tem mais gente. Leandro, tá aqui o Leandro Lago também, 1-0 para Macaca. Mais alguém? 2-0, 2-0, 2-1. Ficou nisso daí. 1-0, então são 4. 4, Wagner Ferreira. Ó, eu vou colocar aqui, ó, sorteador. Você tá vendo aqui, aliás, eu vou até filmar e coloco depois na rede social, se eu conseguir filmar aqui, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu filmar para ver. Entre 1 e 4, vai sair o Pix de R$100, vai receber ainda hoje. Deixa eu filmar aqui, para depois colocar É a legitimidade do sorteio, né? Exatamente. Então, vamos deixar aqui tudo no claro, o Anderson fazendo aqui, filmando na tela. Exatamente. O sorteador. Ó, tá aqui, você tá vendo 4, então são 4 os nomes. Olha, para não falar que eu tô mentindo, Kelly Cristina, número 1, Marcílio, número 2, Ronaldo, número 4, opa, peraí, vamos mudar aqui, Ronaldo, número 3, e o Leandro, número 4. Peraí, tá querendo adiantar o lado aqui, não é assim não, sorteador, segura aí. Então tá aqui, ó. Entre 1 e 4. Eu vou sortear a Kelly, é o número 1. A Marcílio, número 2. O Ronaldo, o número 3. E o Leandro, número 4. Tô filmando pra você. Vai sortear agora. Vou colocar daqui a pouquinho lá nas nossas redes sociais. Wagner Ferreira, qual o número que você consegue enxergar o número que tá na tela aqui? Não dá daí, né? Número 4. Número 4. Então, o ganhador de R$100 foi aqui, ó. Leandro Lago.
Leandro Lago ganhou R$100. Tá aqui os R$100, já vou marcar o nome do Leandro Lago. Número 4 foi sorteado. Legal? Agora, daqui a pouquinho tem mais sorteio, hein? Daqui a pouquinho tem mais sorteio pra você. Enquanto isso, daqui a pouquinho, o Lemon Zanqueta e também o Celso Fittipaldi vai chegar aqui na cabine. Agora o sorteio vai ser de uma maneira geral e eu vou colocar o nome da galera por ordem alfabética. Tô esperando os dois chegarem, né? Mas já saiu o primeiro prêmio, hein? Já saiu o primeiro prêmio para o Leandro Lago, né? Saiu aí, Leandro Lago, os R$100. A galera tá toda parabenizando a transmissão. Legal demais vocês estarem conosco, hein? Ô Wagner Ferreira, nós vamos fazer o sorteio de todos os prêmios, mas tem aí... o próximo, o que você acha que a gente sorteia já? Você sorteia os bonés, o óculos da Óticas Ferrari? O que você acha melhor a gente sortear o próximo prêmio? Manda o óculos do Luizinho Ferrari. Óculos, então, próximo óculos. E agora eu vou ter que colocar tudo aqui e vou ter que fazer tudo a conta de novo, viu, Wagner Ferreira? Tem que fazer toda a conta de novo. Tô esperando, a galera tá chegando aí. Opa, tá aqui, grande Beto Toledo, tá aqui, ó. A mala do grande Beto Toledo. Um abração pra você, Beto. Valeu, do Planeta Guarani. Tá aí o Beto Toledo. Chegou aqui. Bom, vamos lá. Wagner Ferreira, eu vou começar com você. Enquanto você vai dar aí o voto do craque da Grigo, pelos lados do time Bugrino e do lado do time Ponte Pretano. Eu vou contando aqui quantas participações nós tivemos para colocar lá no sorteador também. Legal? Então, o craque da Grigo, na sua opinião, nas duas equipes, Wagner, por gentileza. Bem, a Ponte teve um sistema defensivo compacto, então não há destaque para nenhum. Todos dentro de um nível muito superior ao ataque do Guarani, por isso não permitiu nada ao ataque do Guarani. Meio campo, eu vou ficar com o Elvis. Muito embora o Toró tenha feito gol, mas eu vou ficar com o Elvis pela tranquilidade, pela briga, pela discussão com o árbitro, por defender as coisas da Ponte Preta, enfim, por comandar o time. Para mim, o Elvis, camisa 10 da Ponte. Elvis pelo lado da Ponte e pelo lado do Guarani? É difícil, né? Não teve grandes destaques do time do Guarani, não. Eu estava até criticando o Diego Torres, dizendo que ficou apagado no jogo, mas pegou muito na bola. Todos os lances de ataque passaram pelos pés do Diego Torres. Então, em função, né, dos deslizes do Kelvin, de quem mais aqui, ineficiência do centroavante do Guarani, eu vou ficar, sabe com quem? Com o Emerson, lateral esquerdo. Emerson, lateral procurou esquerdo. Alguma coisa, procurou apoiar, procurou finalizar. Então, para mim, o Emerson. Tá aí, então, Elvis, pelo lado da Ponte Preta, né? Tá aqui o Elvis, vou marcar aqui certinho, pelo lado Ponte Pretano. Opa, Elvis e o Emerson, pelo lado da equipe do Guarani. Bom, não chegaram ainda aqui nem o Lemão, nem o Celso. Eu vou já emendar com você, o Wagner Ferreira. Eu acho que na equipe do Guarani você já deu uma dica, né? Vamos dizer, como dizem, né? Você já deu um spoiler aí durante a transmissão. Eu acho que eu sei quem que você vai colocar pelos lados bugrinos. Mas, pelo lado Ponte Pretano, quem que você não gostou hoje? Ou melhor, vamos começar pelo lado do Guarani, né? Que é o mandante, perdão. Pé mole hoje, na sua opinião, Wagner? Olha, não resta a menor dúvida. O camisa 5, o Kelvin. Pô, o que ele fez hoje aqui, o placar deveria ser 3-0 para a Ponte. Só nessas duas jogadas que saíram de falha, de vacilos dele. Uma delas entregando de presente para o Gerson, não fez o gol por descuido, né? Por falta de capricho na finalização. Então, para mim, pelo Guarani, o pé mole é Kelvin, número 5. E pelo lado Ponte Pretano? O próprio Gé. Ele fez um gol, né, de cabeça que não valeu, levou cartão amarelo por isso e perdeu outros dois. Então, se você for olhar de ponta a ponta no time da Ponte, um time quase que perfeito, o Gé parece que fica com uma nota um pouquinho mais baixa, por isso o pé mole. Wagner Ferreira, entre 1 a 98. Olha quantas participações, sensacional, hein? Entre 1 a 98. Qual é o número já? Eu vou sortear aqui.
Entre 1 a 98, Celso Fittipaldi tá dando uma ligada aqui, é isso? Vamos ver aí. Eu vou sortear, então, de 1 a 98, o óculos da Óticas Ferrari. Óculos da Óticas Ferrari, entre 1 e 98, o sorteado foi, vamos lá, 60. Número 60. Vamos ver quem foi o ganhador aí do óculos da Óticas Ferrari, um óculos de sol, lindo óculos de sol. Vamos lá, daqui a pouquinho o Wagner Ferreira, Celso tá na sala de imprensa. Tá na sala de imprensa, vai acompanhar a coletiva, é isso? Tá aí então, vai acompanhar a coletiva Celso Fittipaldi. Deixa eu ver se ele chegou a mandar algum link aqui ou não. Não, por enquanto não veio nenhum link. Vamos lá então, opa. Vamos lá, número 60, o Wagner Ferreira, óculos da Óticas Ferrari. Mas vamos lá, a gente falava antes do jogo, né, que hoje em dia, para você, essa segunda fase, que são 6 jogos, 3 em casa, 3 fora, é fundamental a vitória dentro de casa. E tentar ganhar uns pontinhos fora, você aí vai ficar a um passo, né? Você tem 4 times na chave, 2 sobes, então você tem 50%, vamos dizer assim, de subir. Então, fazendo a tarefa de casa e conseguindo 1 ou 2 pontinhos fora, a chance de você ter o acesso é grande, né? Se ficar em primeiro, disputa a final do campeonato ainda. Você já disse que a Ponte dá um grande passo, a equipe do Guarani vai ter que buscar agora pontos contra a equipe do Náutico, uma equipe do Hélio dos Anjos, uma equipe formadinha que contratou também agora nessa janela. Então, assim, tudo é o primeiro jogo, tudo pode acontecer. O Guarani perdeu aqui, né? O Guarani pode, quem sabe, conquistar os pontos fora, mas não pode deixar de fazer a tarefa de casa, né, Wagner? A matemática era essa, né? 3 jogos em casa, 9 pontos. E 1 pontinho fora, um empatezinho. E segundo consta, com 10, tá classificado aí pelo menos com a segunda vaga. Perdeu hoje aqui, vai ter que buscar contra o Náutico. Agora é bom lembrar, se isso serve de alento, né, pro torcedor bugrino, que no ano passado, quem levou de ponta a ponta a fase de classificação não conseguiu subir. No caso, o Botafogo da Paraíba. E hoje nós temos aí o Caxias e o Náutico, né? Náutico numa chave e o Caxias na outra, que fizeram boas campanhas. O Caxias, inclusive, liderou a fase de classificação. Mas e caiu, inclusive o Caxias vinha caindo de produção nas últimas partidas. É que ele tinha uma gordurinha e tal, se manteve na primeira colocação. O Náutico, na chave que está na chave do Guarani, da Ponte, é tido aí como bicho-papão do grupo. Mas isso no papel, né? Vamos ver se na prática, porque como o Guarani perdeu dentro de casa com sua torcida, número, né, de 20 mil torcedores aí, a coisa vai acontecer lá em Recife. O Náutico vai botar aí 15, sei lá qual é a capacidade de 20 mil torcedores lá também. E diante dessa pressão, quem sabe o Guarani pode se dar melhor do que se deu aqui, dentro de casa. É uma expectativa, né, um alento para o torcedor bugrino, mas começou muito mal. E a Ponte começou, por outro lado, muito bem. Venceu todos os obstáculos, né, possíveis e imagináveis. Jogadores saindo, falta de salário e jogando fora de casa, diante desse público enorme. A Ponte não teve janela e o Matheus Costa teve a seu favor possibilidade de contratação. Então, é tudo a favor da Ponte no jogo de hoje, sem dúvida nenhuma. Marcelo Fernandes, para mim, poderia merecer até um voto também, desse de craque e tal, mas jogando bola, nós já escolhemos aqui o Elvis, mas a menção rosa para o Marcelo Fernandes, o técnico da Ponte. Bom, já temos aqui o ganhador aqui do óculos da Óticas Ferrari. Foi o 60, o número 60 é a Chalaine. Chalaine Cruz leva aí o óculos da Óticas Ferrari. Então, já tem os dois. O Leandro Lago, Pix de R$100, aceitou o placar e levou no sorteador. E o óculos da Óticas Ferrari para Chalaine. Cadê? Chegaram aí os dois senhores repórteres chegando aqui, Oi. Alemãozão aqui. Alemão, vamos lá. O Wagner Ferreira já
deu os votos pro craque da Grigo e também pro Pé Mole. Craque da Grigo, pelo lado do Guarani, ele foi no Emerson e o Pé Mole pro Kelvin. E do lado do Ponte Pretano, craque da Grigo pro Elvis e o Pé Mole pro Gé. Na sua opinião... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Craque da Grigo, na sua opinião, pelo lado do Guarani, o Lemão Zanqueta. Pelo lado do Guarani, é um time apático, um time que não teve a compostura de identificar a festa que a torcida fez durante a semana, se mobilizando, colocando 19 mil pessoas num estádio de futebol. Um time sem criatividade, só chuveirinho na área, um time que deixou muito a desejar. Fez com que fez a torcida brigar entre si, depois de quase um ano que eu não via isso no estádio. Para mim, o capa branca do Guarani, por mais que ele tenha falhado no gol... É craque da Grigo, viu? Capa branca do Guarani. Não. Grigo, eu vou votar no craque da Grigo agora. No craque da Grigo? Vou votar no craque da Grigo agora? No craque da Grigo agora, eu vou votar no Dalberson. Por mais que ele tenha falhado no primeiro gol, se não fosse ele, o Guarani teria levado uns 4 gols aqui. Teria saído goleado do derby campineiro. Dalberson, na sua opinião, pelos lados do Guarani, o craque da Grigo. E pelos lados da Macaquinha? Ele comandou o meio de campo da Ponte. Ele tem 193 quilos, 14 arrobas e comandou o meio de campo da Ponte. Jogou sozinho, sem marcação nenhuma, do jeito que ele gosta de jogar. Um campo é grande, um campo espaçoso. Elvis, então, Dalberson e Elvis na opinião do Lemão Zanqueta. E o Pé Mole, pelo lado do Guarani, Zanqueta, e já pode emendar pelo lado da Ponte também. Do Guarani teve um monte, né? Do Guarani o ataque inoperante, um ataque hoje fazendo jus a um ataque de risos, um time que não chuta uma bola no primeiro tempo, foi chutar uma bola no segundo tempo aos 39, num peido de véia, mais fraco que salário do trabalhador, mas não pode acontecer o que aconteceu. Eu só posso votar em um, não posso votar no ataque do Guarani? Não, pode. Mirandinha? Tá aí, então, olha, na opinião do Zanqueta, pelo lado do Guarani, o Pé Mole, Mirandinha. E pelo lado da Ponte Preta? Quem não deu bom hoje, ô Zanqueta? Pela quantidade de gol que errou, pelo futebol, ele estava jogando bem, é raçudo, é um bonecão de Olinda, que tomou como é que chama aquele biotônico Fontoura. É difícil derrubar o Gé, mas os gols que ele perdeu não se pode perder, né? Gé. Tá aí, Gé, também o voto do Lemão Zanqueta. Celso Fittipaldi tá lá embaixo, é isso? Tá lá na coletiva? Ele falou que vai na coletiva, mas não pega o microfone dele, eu não entendi. Bom, tá aí então, daqui a pouquinho. Já sorteei aqui, já saiu o número 12 e número 18 para os bonés da Grigo. Então, um boné da Grigo, caiu geral. Um boné da Grigo pro Fabiano Rubio, levou um boné o Fabiano Rubio e levou também o Edilson Roberto. Edilson Roberto também levou um boné da Grigo. Vamos lá agora, eu vou pro boné do Clube Concórdia. Vamos ver quem vai sair agora. Número 80, rapaz do céu. Eu vou falar pra você, cadê o Lemão? Foi embora o Lemão? Eu vou... Manda, Diógenes. Eu vou sair no túnel aqui no estádio. Meu nome é Diógenes, tá? Um fanho. E muita polícia e bastante confusão também, tá? A torcida do Guarani tá revoltada. Eu sou o Diógenes, um fanho. E eu queria saber que prêmio que eu ganhei. Você mandou a sua mensagem, Diógenes, aqui no chat do canal do Grigo? Acabei de mandar agora. O Mundinho falou pra cá, 1-0 pra Ponte Preta. Ele acertou até que eu ia marcar o gol. Ele falou assim, ó. Eu traduzi assim, devido ao tempo nebuloso, Toró. Quem marcou o gol? Toró. Então, faz tudo eu ganhar pelo menos um cartão passe e fui. Bom, esse daí nós vamos pensar, viu, o Diógenes? Eu quero ver se eu achar o seu nome aqui, saiu no sorteador, agora saiu o número 80. Eu sei quem é o 80. Eu tô tentando contar aqui, ó.
80. Vai trocando uma ideia, você, Wagner Ferreira, aí. Não, vamos falar um pouquinho desse futebol, isso. Wagner. O futebol que o Guarani apresentou hoje é típico de time que se classificou por sorte. É típico de time que chegou na segunda fase da competição para salvar o ano e não acabar o campeonato agora no final de agosto. É típico de um time derrotado. O que o futebol do Guarani apresentou é uma vergonha. A torcida fez uma festa maravilhosa. Praticamente 20 mil pessoas no campo na sua quase totalidade de ocupação. E o time me faz essa porcaria de jogo. Sem esquema tático, não sei o que aconteceu. Não adianta contratar jogador. Eu trouxe 3 jogadores. Calma. Treinou. Pelo que nós vimos hoje aqui, não treinou porcaria nenhuma. E muito se meteu o pau no seu Andrei, para que ele fosse, nossa, se a gente tiver um goleiro como o Andrei, nós estamos ferrados na segunda fase. Por mais que eu tenha votado que ele salvou 3 bolas, quem falhou no gol? O goleiro. E agora, que vamos falar o quê? Vamos falar o quê? Entendeu? Na hora que a Ponte marcou o primeiro gol, a torcida, o time da Ponte ficou todo conversando com o treinador. O do Guarani foi lá tentar acalmar a torcida. Se desconcentrou do campo. Jogou o jogo, chutou o jogo para lateral. Não deu 30 segundos que a bola saiu, gol da Ponte. Quem está desligado? Alguma coisa aconteceu, tem que ser cobrado, tem que ser falado no vestiário. Gente, é outro campeonato, é uma outra competição, é um outro torneio. Esse posto que nós perdemos aqui hoje, não volta mais. Agora se faz jus a buscar 2 resultados fora de casa. 2. Pegar o Náutico e o Brusque ou a Ponte, né? Exatamente. No último jogo. Só lembrando aqui que a galera tá perguntando qual o Leandro. É Leandro Lago, tá? Leandro Lago que acertou o placar de 1-0. E aí no sorteador ele levou. Leandro Lago. Chalaine Cruz, o óculos da Óticas Ferrari. Fabiano Rubio e Edilson Roberto, os bonés da Grigo. E tem gente que tem sorte bastante, hein? Tem gente que tem sorte. Boné do Concórdia, a Cláudia Luca. Levou aí a Cláudia Luca, leva o boné do Clube Concórdia. Então já sorteamos aí os bonés da Grigo do Concórdia, o óculos, o Pix de R$100. O que mais tá faltando aí, Lemão? Você consegue ver a relação aí dos prêmios da Grigo? Lógico, tá faltando o barril. O barril. O barril. Vamos pro barril agora. Ó, tá aqui, ó, de 1 a 98. Eu vou limpar o resultado. Tá aqui, ó, Lemão. Fala pra mim, ó, o número que vai sair agora aqui. Você tá enxergando aqui ou não? Eu vou no número... Não, vai sair aqui o número. Você fala o número que saiu, ó. Desculpa a vergonha que eu tô passando. Tá aqui. Sorteou o número... 91? 91. Esse vai levar um barril de 5 litros de chopp da Heineken. Um barril de chopp da Heineken. Vamos lá. Vou ver quem levou o barril agora. O Wagner Ferreira. No sentido da Ponte Preta. Marcelo Fernandes, ele saiu, foi dispensado do Guarani nas vésperas do derby, né, da primeira fase, da fase classificatória. Aí entrou o Matheus Costa, foi lá, conseguiu um empate no Majestoso, né? Mas foi assim, o Marcelo Fernandes não teve o gostinho de participar de um derby. Participaria pelo lado do Guarani. E como você disse agora, ele teve a chance de participar do derby, jogando, comandando a equipe da Ponte Preta. Você acha que fica aquele gostinho de, essa eu quero ganhar, os caras não deixaram eu da outra vez? Ou é normal, o profissionalismo faz com que ele, independente do time que tá, se ele saiu do time adversário dele, será que fica um gosto mais adocicado pela vitória, ô Wagner Ferreira? Bem, o Marcelo Fernandes é um cara muito tranquilo. Ele, quando dirigiu o Guarani, também tranquilo demais na sua posição, profissional. Foi para a Ponte num momento difícil, com a saída do Valentim. Ele, inclusive, cada entrevista dele, ele enaltece o trabalho deixado pelo Valentim. Afinal de contas, pegou um time classificado e em segundo lugar. Então, ele só deu continuidade ao trabalho. Só em termos, né? Porque enfrentou muita dificuldade, com aquele problema de salário, de jogadores saindo. Então, tem muito mérito o Marcelo Fernandes. Ele está feliz da vida por estar na Ponte, porque é um treinador que veio fora da mídia, né? Veio pro Guarani, ficou lá mais ou menos na Ponte agora, ele volta ao cenário.
porque foi demitido do Guarani, houve um acordo, sei lá, para a saída dele, foi contratado pela Ponte imediatamente e pega um time classificado, já vence a primeira do quadrangular fora de casa, enfrentando todos os obstáculos aí, torcida, campo. Então, muito mérito aí para o Marcelo Fernandes pela vitória no derby e pela maneira como ele vem conduzindo o time da Ponte. Aí, vitórias apertadas, é verdade, tudo por 1-0, né? A Ponte vem vencendo por doses homeopáticas, 1-0 aqui, 1-0 ali. E então, parabéns, eu disse durante a transmissão, né? Marcelo Fernandes deu um nó no Matheus Costa, que ficou tentando todas as possibilidades que ele tinha, ou quase todas, e não conseguiu passar pela malha de marcação que o Marcelo Fernandes impôs no jogo de hoje, e por aí a Ponte começou a ganhar o jogo. Como teve também eficiência no ataque, fez 2 gols para valer 1, então não há o que discutir. A vitória da Ponte, e o Marcelo Fernandes teve muita participação nisso. Saiu aí. Antes de passar uma informação, manda. Tem tambores aí para... Não tem, né? Tambores, peraí, vamos ver aqui, deve ter sim. Efeito... O ganhador segura aí que daqui a pouco vai sair o tambor. Eu vou passar informações no decorrer da partida sobre as confusões que ocorreram no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que deve pegar um gancho pesado na sequência da competição, pelas brigas ocorridas. Um torcedor com traumatismo craniano saiu inconsciente de ambulância e com fratura no punho. Há quem diga que esse torcedor imitou um macaco e não é informação da Rádio Gringo. Informação que foi captada nos arredores da confusão. Esse torcedor imitou um macaco, a torcida do Guarani reconheceu esse torcedor, ele foi tentar pular no fosso, e quando ele tentou pular, ele foi praticamente jogado pela torcida do Guarani, caiu de cara no chão, quebrou o punho, traumatismo craniano, e nesse meio tempo a polícia tentou intervir. Alguns policiais estão de parabéns, outros totalmente despreparados, tá? Que você não pode dar tiro de borracha numa pessoa que está sentada. A pessoa está sentada para sair da confusão, você dá tiro de borracha nela, para quê? Isso chama-se covardia, né? Para quê? Foi nesse momento que que o time do Guarani saiu do campo para tentar apaziguar. Mas a polícia está de parabéns por acabar com a confusão. Mas esse soldado que deu tiro de borracha na torcida, com criança, sentado, esse aí devia ser expulso da PM. Ele não tem a competência de vestir essa farda tão maravilhosa que a gente tanto respeita. Esse saldo da briga, 2 policiais também feridos, diretos ao hospital. É lamentável, né? Lamentável. Bom, eu tinha esquecido dos tambores. Saiu aqui o barril. Saiu o barril, hein? Saiu o barril. Foi o número 91. Sabe pra quem, ô Zanqueta? Não foi pro Diógenes. Foi pro Geraldo Pozo. Olha aí, Geraldo. 91 deu Geraldo Pozo. Levou aí o barril da Heineken. Barril da Heineken, Geraldo Pozo. Boné do Concórdia pra Cláudia Luca. Bonés da Grigo pro Fabiano Rubio e Edilson Roberto. O óculos da Óticas Ferrari. Óculos de sol pra Chalaine Cruz. E os R$100, o Leandro Lago acertou o placar aí, dentre os quatro pessoas que aceitaram. E ele, no sorteador aí, levou aí o Pix. Agora resta aí o par de ingressos para assistir Bruno e Marrone, Tiaguinho, no camarote, lá no Rodeio de Itu. Esse oferecimento da Cremones Mídias Digitais. Vamos já aplaudir! Tá aí até o Raul Gil participando. Tá aqui, ó, Wagner Ferreira, de 1 a 98, olha o número que saiu aqui, fala pra gente, por gentileza. Sortear, tá aqui, ó. Pau, saiu aqui, ó. Número... Não. Número meia dúzia. Meia dúzia é 6. Número meia dúzia. Depende pelo lado que você olha. Se olhar por cima é 9. Se olhar por baixo é 6. Tá aqui. Tá aqui. Albino Jesus. Albino Jesus, o pai de ingresso para o show. Eu vou entrar em contato com o Albino agora e vou ver se ele vai querer ir no show. Porque se ele não quiser, nós sorteia de novo. Certo?
Bate, não é verdade, Wagner? Não adianta, sensacional. né? A gente sorteia, daí a pessoa pede aí não vai no show. Eu já vou estar entrando em contato agora com o Albino Jesus, ganhou esse par de ingressos no camarote para assistir Bruno e Marrone e também o Tiaguinho. Vou estar entrando em contato com ele e a gente já... Nada do Celso Fittipaldi, né? Nada do Celso Fittipaldi. A arbitragem, Wagner Ferreira, o que você achou do Marcelo de Lima Henrique, do auxiliar 1, Renan Aguiar da Costa, que estava lá do lado das vitalistas, aqui desse lado estava o meu xará Anderson da Silva Rodrigues, e também o VAR, né? O VAR que anulou o gol da Ponte Preta, mais algum lance, não sei se teve ou não, por dúvidas, o senhor Wilber Estevam da Silva. Esse conjunto, essa equipe de arbitragem hoje aqui no Brinco de Ouro para esse derby, Wagner. O Marcelo levou esse derby na experiência. Ele pode ver que ele deu 2 cartões amarelos no primeiro tempo, 1 para cada lado, e 4 no segundo tempo, 2 para cada lado. Quer dizer, na parte de cartões amarelos, ele acabou aplicando para o Arthur, por uma falta que fez no japonesinho, né, no Ryuto Takahashi. No Gé, pela maneira como comemorou aquele gol que ele fez e não valeu. E para o Bruno Lopes também, por uma jogada por trás, uma falta também, aplicou muito bem o cartão amarelo. E Diogo Silva por prática de cera. Então, corretamente, os cartões amarelos para a Ponte. Para o Guarani, nenhum cartão amarelo? Nenhum. Então levou na experiência porque o Guarani também bateu. O Guarani também bateu, chegou junto, principalmente no primeiro tempo, assustado aí com a presença da Ponte, andou chegando no Gé, andou chegando no Elvis. Então o Marcelo tratou de não prejudicar o espetáculo e levou, na sua experiência de 54 anos de idade, levou a bom termo o clássico. Nenhum pênalti reclamado, nenhum gol, o gol anulado, me parece que pela televisão todo mundo concordou, realmente foi bem anulado. Não teve problema de expulsão, de inversão de faltas. Eu acho que ele foi muito bem na partida, o seu Marcelo de Lima Henrique. Os bandeiras Renan Aguiar da Costa, pouco trabalho, impedimentos um ou outro, e o Anderson da Silva Rodrigues também do outro lado. Então, uma arbitragem boa que o torcedor do Guarani não pode reclamar de nada, e a Ponte que ganhou ainda muito menos. Uma nota que eu teria que dar para a arbitragem aí, uma nota de 6,5 a 7, a de bom tamanho pela arbitragem encomendada pelo Marcelo de Lima Henrique. Eu não vi no jogo nenhum impedimento. Eu não vi nenhum impedimento no jogo. Não teve? Não, teve um que ele deu uma vantagem pro jogador da Ponte que já estava com a bola na mão. Fora isso aí, eu acho que ele falou assim, eu nunca pitei um jogo tão fácil na minha vida. É verdade. Pela rivalidade, pelo clima que estava o campeonato, o jogo no campeonato, eu nunca pitei um jogo tão fácil na minha vida. Eu achei também que ele levou de boa. Levou de boa. Fica o lance do VAR ali, né? Realmente, daqui jamais. E se não tivesse o VAR, seria gol. Mas quem chamou ele foi o VAR. Ele não tem nada a ver com isso, exatamente, né? Exatamente. E se ele foi até a cabine e viu que realmente, né, estava no lance, e ele apontou o sinal de impedimento mesmo, né? Ele levantou o braço, dando aí o sinal. Olha aí, ó. E na verdade... Pode passar pro próximo, o Albino falou. E na verdade, o lance do gol, o Gé fez o gol, mas quem interferiu na jogada atrapalhando o goleiro do Guarani. Por isso que foi revisado o lance. Para mim era gol normal. Então nós vamos sortear. Aqui já foi mais do que... Nós vamos sortear... Tem gente que sai 2 vezes o número aqui. Rapaz do céu, como que pode? Grande, Celso Fittipaldi. Não, quem ganhou não ganha mais. Não. Exatamente. Já deu outro número aqui. Celso Fittipaldi, chegou aqui, seu microfone está funcionando, Celção? Vamos ver se os microfones do Celso Fittipaldi tá funcionando? Tá ligado, você tá me ouvindo? Tá funcionando, Celção. Então tá bom. Celção, na sua opinião, craque da Grigo, nessa nossa jornada esportiva da Grigo, pelos lados do Guarani, e já pode emendar pelo lado da Ponte Preta também. Do Guarani eu gostei muito do centroavante. Centroavante do Guarani. Bruno Santos? Bruno Santos, eu achei que ele se movimentou bem. Mas... Oi? Mas... Não entendi. Por gentileza. Eu gostei muito do centroavante. Eu acho que ele se movimentou bem, porém ele foi bem marcado e não tinha ninguém para acompanhá-lo, né? Não tinha ninguém para fazer uma transição com ele. Então, eu gostei do centroavante do Guarani. Tá, então Bruno Santos pelo lado do Guarani, o voto do Celso, que foi bastante diversificado, em Dalberson, Emerson, Bruno Santos. E pelo lado Ponte Pretano, Celso?
Não tem como tirar do Toró, né? O Toró que fez o gol, então do lado do Ponte Pretano, o Toró. Do lado do Ponte Pretano, o Toró, mas não deu o Toró não, viu? Craque da Grigo. Então vamos lá. Craque da Grigo pelo lado do Guarani, 3, hein? Dalberson, Emerson e o Bruno Santos. Pelo lado da Ponte Preta, 1 voto pro Toró, 2 votos pro Elvis. Então, para vocês, Elvis, Dalberson, Emerson e também o Bruno Santos, parabéns! Vocês foram os craques da Grigos nessa jornada esportiva, nesse DEB 211. Celso, agora o pé mole. Pelo lado do Guarani, eu vou sortear, tô sorteando aqui agora outro, né, que vai levar o par de ingressos lá pro Rodeio de Itu no Camarote. Vai curtir um Bruno Marrone, o Thiaguinho também. Já sorteei, vou ver aqui o número que vai dar a pessoa que tá aqui nesse número. Mas, Celso, o pé mole. Pé mole pelo lado do Guarani. Eu achei que o meia... Diego Torres? Diego Torres. Eu achei que ele não fez um bom papel hoje. É por isso que eu disse que eu gostei do centroavante, mas o meia não chegou, não passou, não alimentou o centroavante. Ele se movimentou bastante, brigou bastante, mas o meia do Guarani deixou a desejar. Tá, então. E pelo lado da Ponte Preta, quem que você acha que leva o pé mole hoje? Eu ia estar voltando no Simon, né? Mas ele também se recuperou. Eu não tenho, viu, Anderson? Pois uma vitória. Quer que eu te dou uma ideia de quem foi o voto do Wagner e do Lemão? Pode falar. Os dois deram voto pro Gé. Por quê? Pelos gols perdidos. Bom, se for seguir por essa linha de raciocínio, eles estão certos. Tá, então vai no Gé? Vamos pôr no Gé. Tá aí. O Gé que teve bastante. Vamos pôr no Gé, bom, né? Tá aí, então. O pé mole. O Guarani teve 3 craques da Grigo, teve 3 pés moles aí. Teve o Kelvin, Diego Torres e Mirandinha. Esses 3 pés moles aí na equipe bugrina. E o Gé, por unanimidade, pra vocês, deu ruim. Vamos lá. O Albino Jesus abriu mão. E agora o número que saiu foi da Yasmin Marinelli. Yasmin Marinelli leva o par de ingressos aí pra curtir o Rodeio de Itu. Bruno Marrone e Thiaguinho. Vou entrar em contato com a Yasmin também. Se falar que não vai, passa pra frente. Vamos ver. Até quem quer ir, né? Aí, se ninguém quiser, eu pergunto... Olha lá, Lemão Zanqueta já levantou a mão, né? Vamos lá, então. Lemão, destaque seu pro Guarani na próxima rodada. Guarani que enfrenta a equipe do Náutico fora de casa, precisando se reabilitar o mais rápido possível. Amigos da Rádio Gringo, a rádio que mais cresce nesse Brasil, o que nós vimos hoje, que vou repetir, um time apático, um time que não se fez jus à festa acontecida do lado externo do campo, não levou para dentro a gana, a garra, a vontade que o torcedor bugrino veio para o estádio. Não é fácil colocar 19.363 torcedores no estádio, uma das maiores rendas do derby. Um time sem criatividade, um treinador que só colocou o Ryuta Takahashi para tentar fazer um agrado com a torcida. Não era jogo para ele. Tá? Era mais fácil ter colocado o centroavante que veio junto e não tiraria o Mirandinha. Colocaria os dois dentro da área e falava pro pessoal, vamos tentar fazer alguma jogada. Me fala uma jogada que o Guarani chegou na cara do gol. Nenhuma. Escanteio, tudo mal batido. A zaga da Ponte sobressaiu por completo. O que a Ponte apresentou no jogo de hoje é típico do time que vai subir para a Série B do Brasileiro, mesmo com as dificuldades financeiras encontradas pela sua diretoria. Ao Guarani, abaixa a bola. Conseguiu tomar 2 gols do Tombense. Se tivesse tomado mais um, estaria fora. Então baixa a bola. Começou um outro campeonato, é um outro espírito. É uma outra determinação a ser cumprida agora. Então abaixa a bola. Não vai ser fácil jogar contra o Náutico lá. O Náutico deve carimbar seu favoritismo contra o Brusque. Mas o Guarani praticamente hoje
Ele deu o ar das graças e vai terminar a competição em 4º lugar. Eu diria que é cedo ainda, mas, né, como nós dissemos, não pode perder esses pontos em casa. E Celso Fittipaldi, Ponte Preta... Só pegando mais um adendo, desculpa, Wagner. O Guarani caiu num grupo, Náutico, Brusque e Ponte. Certo? O Guarani perdeu pro Náutico aqui, perdeu pro Brusque, empatou com a Ponte. A ideia de ter trazido o Matheus Costa para o torneio, eu falei assim, os últimos 4 adversários do Guarani, ele ganhou dos 4. E agora? Vai ter que fazer o que não fez até agora, então, né? Tem gol na Série C, a partida válida pelo Grupo B. São Bernardo jogando em casa, tá perdendo pro Londrina. Londrina 1-0, Londrina tá saindo na frente também, jogando fora de casa, né? O São Bernardo fez uma boa campanha na fase classificatória. O Londrina terminou... a fase... Ué, que tá marcando? Terceiro, Quarto lugar. E o São Bernardo em quinto, né? Exatamente, eu não sei. Eu puxei uma tabela aqui que tá marcando o E nós já temos os outros classificados para a Série C do ano que vem. Já subiu? Já teve aí? Só um minutinho, Zanqueta, porque a Yasmin confirmou aqui, viu? A Yasmin quer. Tá aqui, ó, pra vocês verem. Eu quero. Tá aqui então, a Yasmin Marinelli ganhou o par de ingressos. Esse oferecimento da Cremones Mídias Digitais, ganhou o par de ingressos, vai curtir o Tiaguinho, Bruno e Marrone, sábado que vem, lá em Itu. Eu vou passar para você os ingressos. O Geraldo Pozo, Geraldo, olha aí, ó, quem diria, hein? Levou o barril da Heineken, né? Levou aí o boné do Clube Concórdia, a Cláudia Luca, que levou o Pix no derby passado, levou o boné aqui também. Tem sorte a Cláudia, hein? Mas também participa, né? Participou, tem chance de ganhar. Boné da Grigo, o Fabiano Rubio e também o Edilson Roberto. Os dois levaram os bonés da Grigo, a gente vai combinar certinho para entregar. Óculos da Óticas Ferrari, um óculos de sol sensacional. A Chalane Cruz levou aí os óculos e o Pix de R$100. Tiveram 4 acertadores. Nós colocamos número 1, 2, 3 e 4. No sorteio do sorteador deu o Leandro Lago. Levou o Pix de R$100. Daqui a pouquinho, então, a gente vai pedir o Pix para cair na conta e já curtir o domingão com R$100. É o oferecimento da Prado Corretora, Consórcios e Seguros. E esse óculos de sol da Óticas Ferrari. Bom, valeu demais. Manda, Zaqueta, pode falar. Vamos falar agora dos 3 times que já subiram da Série D para a Série C. No primeiro jogo, o Asa, que perdeu para o Maranhão, voltou a levar um sacode hoje. Maranhão 3, Asa 0. Maranhão está na Série C do Campeonato Brasileiro. O Barra de Santa Catarina, que tinha empatado o primeiro jogo contra o Cianorte do Paraná, ganhou também de 1-0 e vai fazer a festa da torcida catarinense no ano que vem, jogando a Série C e tem da região. No primeiro jogo, Inter de Limeira 0, Goiatuba 0. No segundo jogo, a Inter de Limeira ganhou 1-0 e está comemorando o acesso à Série C de 2026. E amanhã, o clássico das multidões, direto da Arena das Dunas, lá em Natal, América de Natal e Santa Cruz. O Santa Cruz, que ganhou o primeiro jogo por 1-0, pode jogar pelo empate. Tá aí, Santa Cruz, hein? Olha aí, quem sabe, né? Legal, né? Um time que tem torcida e a torcida, mesmo na Série D, lota o estádio lá. Pensar que... Tá desligado, Lemão. E pensar que, se o América não subir, teremos ABC e América na Série D. Rapaz. Lemão Zanqueta, quero agradecer demais a sua participação nessa jornada esportiva da Grigo. Cobriu lá, deu probleminha no retorno do Celso. O Celso, às vezes eu achava que ele estava escutando, mas ele estava indo no cacuete e entrava no... né? No vácuo. No vácuo, falando os comentários lá. Mas valeu, O Celso estava igual um espermatozoide louco, entrava do nada.
É bonita essa jaqueta também da Rádio Grigo, viu? Parabéns, esse corta-vento da Rádio Grigo que você tá usando. Essa aqui, na verdade, Anderson, Wagner, Celso, veio no Kinder Ovo, surpresa. Lemão, valeu demais. Mais uma participação na nossa jornada esportiva da Grigo. Eu que agradeço, tentando fazer o melhor para a transmissão, levando para o torcedor da rádio o jogo ao vivo, como se estivesse acontecendo, para você ver. Tentamos apaziguar a torcida, todo mundo reparou. Lamentamos muito pelos ocorridos. Vida que segue. E agradeço a você que acompanhou desde as 16 horas a rádio que mais cresce no Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Carlos Zanqueta. Tá aí, o grande Lemão Zanqueta. Celso, e aí? A Ponte Preta, o Lemão falou do Guarani, que enfrenta o Náutico. A Ponte Preta vai, com uma certa empolgação, vai pegar o Brusque dentro de casa. E detalhe, hein? 4 jogos no comando do Marcelo Fernandes, 4 vitórias. Então, é um trabalho... Quantos gols do Toró? E 4 gols do Toró, exatamente. Wagner Ferreira, olha aí, ó. 4 vitórias no comando do Marcelo Fernandes, Wagner. 4 vitórias com 4 gols do Toró nas 4 partidas. Né? É isso. Então, o Toró tá fazendo chover mesmo. Mas aí, a Ponte Preta, você acha que entra favorita para enfrentar a equipe do Brusque? Equipe difícil, ninguém comenta do Brusque nesse grupo, mas Anderson, é jogo chato. E até importante essa sua pergunta, porque foi no vestiário, a gente estava acompanhando a entrevista lá do técnico Marcelo Fernandes, ele falou exatamente isso, não conquistamos nada. A Série C é muito difícil. Claro que ele disse, a gente deu um passo muito grande para a classificação, mas ainda é muito cedo, vai respeitar todos os adversários e a Ponte vai jogar com os pés no chão, segundo a palavra do técnico Marcelo Fernandes. E, Anderson, em muitas dificuldades, o time da Ponte hoje foi guerreiro, né? Veio aqui no Estádio Brinco de Ouro, com 19 mil pessoas, né? 19, quanto deu, Wagner? Você tem aí? 19 mil? 19.673. Então, quase 20 mil pessoas, né? E o Zanqueta tinha falado 19.327. Então é isso, Anderson. Uma tarefa que, a princípio, era muito difícil. A gente sabe que derby não é um jogo fácil. O time foi batalhador, o time brigou, conquistou os 3 pontos. Tudo no começo, mas tem que ficar esperto. Quanto foi o primeiro jogo, o jogo com o Brusque no Majestoso? 4-1. 4-1. Então, pensar nisso, respeitar o adversário, que não tem nada conquistado ainda. Um grande passo? Com certeza, um grande passo. Mas falta muita coisa ainda e o técnico Marcelo Fernandes está bem consciente disso, Anderson. Tá aí. Celção, obrigado. Deu probleminha no seu retorno, mas nós estivemos aqui, faz parte do timaço da Grigo, valeu demais. Até a nossa próxima jornada esportiva da Grigo. Agora todas as jornadas são jornadas decisivas, né? Tanto Ponte e Guarani estão disputando para o acesso à Série B. Oxalá que suba os dois, né? Pela tabela, o Guarani joga sábado e a Ponte é domingo, é Vamos isso? Ponte 19h30 no domingo, ou 19 horas. Dá uma conferida aí. Vamos domingo. ver já. Ponte é domingo. Ponte é domingo. Ponte Preta e Brusque, 7 horas Ponte no Majestoso. Isso. E o Guarani joga... horas. Guarani às 17 horas no sábado e a Ponte às 19 no domingo. 19 horas, hein? Tá aí. Tudo correr bem, 2 transmissões. Uma em off e outra presencial. Uma de tubo e outra no... Celção, valeu demais, Celso. Anderson, eu que agradeço. Infelizmente não deu para fazer uma participação melhor por conta do retorno. E não era a bateria, porque a bateria eu recebi uma nova. O Lemão levou para mim uma bateria nova. Eu não sei o que acontece. Pode ser até o fone de ouvido. Pode ter sido ele. E eu tentei com outro fone que eu estava no bolso, mas também não funcionou. Mas tá bom. A gente tentou fazer o melhor, não conseguiu, mas tranquilo. Você sabe o que eu estou vendo agora? Sabe o que pode ter sido, Celso? O fato do seu receptor aí tá atrás. De repente, se estivesse do lado, o sinal, né? Eu tentei, coloquei na frente também, não virou. Eu vi você dançando ali mesmo, era para isso então. Eu estava tentando arrumar o aparelho. Mas tá bom, Anderson. Valeu, Celção. A gente participou aí com vocês e vamos para a próxima. Sensacional. Valeu demais. Esse nosso Celso Fittipaldi, o Purga. Wagner Ferreira, pra gente finalizar, quiser deixar já aí embaixo, não tem problema não.
ele tá querendo cair, né? Já fica lá. Wagner Ferreira, pra gente encerrar essa nossa jornada esportiva, mais uma jornada esportiva legal demais, muitas participações, probleminhas técnicos, tanto até na transmissão do YouTube, mas ficou legal, né, Wagner? Uma transmissão com esse timaço da Grigo é sempre muito agradável e com os amigos participando, melhor ainda. Justificando o slogan da rádio, né? A Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E o pessoal participa com muito prazer, né? Com muito entusiasmo e nós agradecemos por isso, então, pela colaboração. É uma jornada vitoriosa, alguns probleminhas técnicos, mas a gente vai aprimorando aí e ao longo do tempo aí vamos fazendo uma jornada redondinha como tem acontecido. Alguns travamentos aí mas por conta da internet, mas isso é perfeitamente compreensível. Uma jornada em que registramos aqui a vitória da Ponte sem qualquer contestação. O torcedor do Guarani não pode reclamar absolutamente nada de arbitragem, de algum fator que teria ocorrido aí para que o Guarani não tivesse conseguido o resultado positivo. A Ponte venceu sobre todos os aspectos, com o seu técnico, venceu com a sua defesa, venceu com a sua tranquilidade no meio-campo, e o Guarani tentou de todas as formas. O técnico foi engolido pelo técnico da Ponte, essa é a grande realidade. Tentou de todas as formas, mexeu no ataque, mexeu no meio, mexeu na defesa, e o Guarani não conseguiu. Como o Lemão Zanqueta comentou, um chute ou 2 chutes a gol, no segundo tempo, no primeiro nenhum. Então, um time nessas condições, mesmo jogando em casa com sua torcida, não teria mesmo fazer por onde um resultado melhor que não a derrota. O Ponte mereceu e vai firme para jogar em casa agora contra o Brusque, na condição de fazer mais 3 pontos com 6. Ela fica dependendo de mais uma vitória, que ela joga em casa com o Guarani, com o Náutico, e um empatezinho fora. Então, a Ponte está com a faca e com o queijo na mão, desde que mantenha esse ritmo, né? O jogo de hoje foi espetacular, a Ponte com muita raça, muita vontade. Parecia um time jogando em casa e com salário em dia. Então vejam só como é que o Marcelo Fernandes tem esse grupo na mão e o time está reconhecendo todos esses esforços que estão fazendo para manter a Ponte de pé e viva nesse Campeonato Brasileiro da Série C. É isso aí, Anderson. Um grande abraço a você, a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo final de semana com Náutico e Guarani e com Ponte Preta e Brusque. Esse Wagner Ferreira, vou repassar aqui os ganhadores dos prêmios no Pix de R$100. Acertou o placar, acertaram 4 pessoas, a Kelly, Cristina, a Marcília, o Ronaldo e o Leandro. No sorteio, o Leandro Lago saiu aí o ganhador de R$100 Pix, oferecimento da Prado Corretora, Consórcios e Seguros. O óculos de sol, tudo foi sorteado, o sorteador nós contamos. Deu aí para Chalaine Cruz, óculos de sol, oferecimento da Óticas Ferrari, valeu demais. Agradecer ao Maurício Prado da Prado e agradecer também ao Luizinho Ferrari aí pelo óculos de sol. O boné da Rádio Grigo, 2 sorteados, 2 ganhadores, Fabiano Rubio e também o Edilson Roberto. Boné do Clube Concórdia, valeu demais a galera do Clube Concórdia, Cláudia Luca. Cláudia Luca levou o boné do Clube Concórdia. Um barril de chopp 5 litros da Heineken, oferecimento da Ajuda Síndico. Valeu, Bassan, mais uma vez fazendo, né, dando a força pelo Clube Concórdia e também da Ajuda Síndico. O Geraldo Pozo. Geraldo Pozo levou o barril e o par de ingressos para assistir tanto o Bruno Marrone quanto o Tiaguinho no próximo sábado lá no Rodeio de Itu, de camarote, hein? De camarote, que bacana. O Albino Jesus foi sorteado, entramos em contato, ele falou para passar para outra pessoa. Sorteamos de novo, deu a Yasmin Marinelli. Yasmin Marinelli levou o par de ingressos, vai curtir o show do Bruno e Marrone. Rapaz, enrosquei 2 vezes para falar o Bruno e Marrone e também o Tiaguinho no camarote. Legal? Lemão Zanqueta quer falar de novo. Manda, Lemão. Só atualizando a questão da briga, apareceu mais um 4º torcedor do Guarani ferido com a perna quebrada. Esse é o fato lamentável, né? Fato lamentável, essa briga que se tornou uma briga generalizada. Agora, eu vi, o Lemão Zanqueta falou, né, do primeiro que caiu no fosso, infelizmente aí fraturou o punho, enfim, né? Sofreu aí uma queda ou foi jogado, como disse o Lemão Zanqueta, né? Segundo informações, ele fez um sinal de macaco e na hora que saiu a confusão, os jogadores da Ponte, todos, eles pararam e apontaram.
Então, não sei se foi feito para algum jogador da Ponte Preta em específico ou não, tá? Não posso garantir isso, mas é lamentável. E depois desse fato, aí quebrou o pau ali na cabeceira de entrada ali dos portões de entrada do Brinco de Ouro, entre a organizada, principalmente eu vi a Fúria, e a Polícia Militar. Cenas lamentáveis, o fato negativo desse DEB 211. Bom, vamos finalizar essa jornada falando da nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É, a nossa ficha técnica DEB 211, Campeonato Brasileiro da Série C, a primeira rodada da segunda fase, partida disputada aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A equipe do Guarani, do técnico Matheus Costa, jogou com Dalberson, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson. Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinho e Bruno Santos. Entraram na equipe do Guarani o Lucas Justin, o Dentinho, o Gabriel Silva, o Ryuta Takahashi e também o Júnior Brandão. Nenhum jogador do Guarani levou cartão amarelo, hein? Nenhum. Saíram aí todos zerados. A equipe da Ponte Preta, a equipe vitoriosa do técnico Marcelo Fernandes, jogou com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. Luiz Felipe, Léo Oliveira, Elvis. Toró, o autor do gol, ele fez aos 44 do primeiro tempo. Bruno Lopes e Gé. Entraram na equipe da Ponte Preta o Lucas Cândido, o Diego Tavares, o Gustavo Teles, o Kevin e também o Edson. Amarelados na equipe da Ponte, o Diogo Silva, o Arthur, o Bruno Lopes e também o Gé. Público pagante, 17.973 torcedores. Público não pagante, 1.200. Público total, 19.673. Você falou 19.327. Para uma renda de R$ 212.230. Apitou essa partida Marcelo de Lima Henrique, auxiliar número 1, Renan Aguiar da Costa, auxiliar número 2, o Anderson da Silva Rodrigues, todos do Ceará. Quarto árbitro, Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, e o VAR, o Wilber Estevam da Silva. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. A tosse tá pegando aqui. Estamos finalizando essa nossa jornada esportiva. Valeu, Cláudia! Tá aí, ganhou o boné tá com sorte, hein? Pix no outro DEB, o boné do Concórdia nesse daqui. Tá certo, participa, manda mensagem, concorre aos prêmios e só ganha quem participa, né? Valeu demais. Quero agradecer a todos que curtiram a nossa jornada através do canal do Grigo no YouTube, através do Radiosnet, através da sua Alexa na casa, né? Só falar Rádio dos Amigos, Alexa, Rádio dos Amigos, que você vai sintonizar também a Rádio Grigo. Legal? Agradecer também os nossos parceiraços desse DEB, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, Clube Concórdia, a Biguá Alimentos, a Óticas Ferrari, a Compstar Informática, Cremones, mídias digitais e Ajuda Síndico. Esses nossos parceiraços. Valeu demais. Jornada Esportiva da Grigo finalizando, DEB 211. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Um ótimo final de sábado, né? Um ótimo final de semana aí pra vocês e uma semana excelente, que seja abençoada a todos vocês. Valeu, até a próxima Jornada Esportiva da Grigo.